Olá, seja bem-vindo ao Desafios Políticos. A representar as juventudes partidárias, hoje voltamos a ter connosco Jorge Barbosa, da Juventude Social Democrata, José Couceiro da Costa, da Juventude Popular. Deste lado temos Eduardo Barroco de Melo, da Juventude Socialista, e temos também Cauê Rodrigues, da Juventude Comunista Portuguesa. Primeira vez que estás connosco, Cauê, seja muito bem-vindo. E sejam todos muito bem-vindos, aliás. Os quatro são comentadores praticamente residentes deste programa e debatemos os temas centrais da atualidade do Estado político. Cauê, começo por ti, para te dar também as boas-vindas. Começamos por falar do fim da isenção fiscal dos artistas tauromáticos. Primeiro, esta isenção fazia sentido? Ora, antes de mais, boa noite a todos os presentes aqui na mesa. Eu acho que sobre a questão da isenção da tauromaquia e sobre a própria questão da abolição da tauromaquia, a proposta do PCP tem vindo muito no sentido do respeito, em primeiro lugar, integral e da sensibilidade de quem não está de acordo ou de quem rejeita mesmo esta proposta, mas também no respeito das populações que sentem como parte integrante esta atividade cultural, da sua própria identidade cultural e das suas especificidades culturais, desde já que não atentem contra os direitos e as liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, o foco central da posição do partido e a própria posição na votação foi de que, de que as próprias expressões culturais e populares não são imutáveis e que são também um produto da vida social, ou seja, as tradições existentes ou as que já existiram até agora não significam que devem ser mantidas, promovidas ou restabelecidas. Mas, no entanto, as restrições do ponto de vista de práticas culturais a uma cultura, a uma sociedade e as coerções de sensibilidades, identidades e tradições de um só grupo sobre o outro, que é o que acabamos por ver com esta imposição desta proposta, acaba por ser uma imposição de uma visão do mundo somente pela lei e pela força, não atendendo talvez à possibilidade de alterações das mentalidades, das tradições, das culturas, por via de transformações sociais e no seu todo. No entanto, acho que a posição do partido também vai muito no sentido, e acho que tem sido isto das grandes posições que o partido tem tomado, é que não compactuamos com aqueles que, a partir destes temas, procuram fazer uma política ou estabelecer a sua visão e a sua perspectiva sobre a sociedade. Ou seja, o que nós verificamos bastante é que existe um interesse estratégico de certas forças políticas e até de certas áreas da comunicação social em ocupar o espaço público e o debate público com estes temas. E advogo uma vez mais que não procuramos, de certa maneira, desvalorizar este debate e o seu valor. Mas não nos podemos enganar que existe uma desproporcionalidade enorme na recorrência destes temas relativamente a outros debates que, se calhar, têm uma tonalidade estrutural para o país. E dou aqui um exemplo que acho que é significativo, que é na altura em que está a ser discutida a proposta de abolição por parte do PAN, se não me engano, na Assembleia da República, no âmbito da discussão. Na mesma altura que é discutida esta temática, estava a ser discutida também o novo pacote laboral que o governo PS, e juntamente também de seguida houve o apoio do CDS e do PSD, que queria fazer no Código de Trabalho. E falamos de criação de novas normas gravosas ao Código de Trabalho, como também o aprofundar de velhas normas, desde a questão da caducidade da contratação coletiva, a duplicação do período experimental do trabalhador, a criação de uma taxa penalizadora, e eu acho que esta ideia é mais engraçada, que é a criação de uma taxa penalizadora para as empresas que passem a ter um certo nível de precariedade como aceitável, na minha opinião, como se isto fosse resolver a situação. Portanto, sobre esta questão da tauromaquia ou sobre as próprias propostas que têm vindo acima da mesa, o que consideramos muito é que existe um tipo de usurpação de certos temas no espaço de discussão nacional. E obviamente que embora possam ter alguma pertinência estas questões da tauromaquia ou de outras questões que vinham para cima da mesa, mas, no entanto, o PCP considera que isto acaba por ser um apagamento ou um retirar do lado de outras questões que têm uma grande tonalidade para o país e para a população em geral. Eduardo, concordas com o que o Cauê acabou de dizer? Olá a todos. Queria cumprimentar-vos neste programa, em especial, obviamente, ao Cauê e dar-lhe as boas-vindas ao programa. Eu não posso, obviamente, discordar mais, por um motivo muito simples e faço essa declaração de interesses. Eu, pessoalmente, sou completamente contra as touradas e contra a utilização abusiva de animais, como seja, por exemplo, o uso de animais em circo.
E, portanto, obviamente, não podia concordar com esta isenção fiscal, porque me parece um incentivo a essa atividade, mas acho que é importante, obviamente, desconstruir esta posição e percebermos exatamente o porquê que eu acho que isto faz sentido e, apesar de tudo, fazer uma análise profunda sobre este tema, porque acho que é importante que nós, independentemente de sermos a favor ou contra os animais, possamos não é quanto aos animais, é contra a utilização abusiva de animais. Possamos analisar isto com alguma cautela, porque obviamente há aqui também atividades económicas e envolvidas que têm um peso significativo em algumas comunidades. E, portanto, eu queria dizer algumas coisas que me parecem relevantes sobre isto. Eu acho que quando o Cauê diz que acha que há uma desproporção de utilização do tempo mediático em torno destas questões, e vou deixar se calhar para outra altura depois os comentários sobre esta discussão, sobre as alterações do Código de Trabalho, que o Cauê também fez referência, mas esta desproporção não me parece que seja propositada da parte dos órgãos de comunicação social. Aquilo que me parece é que, obviamente, nós temos vindo a assistir dentro do que tem sido um conjunto de preocupações da sociedade, que, obviamente, tem sempre muitas preocupações e cada um individualmente terá as suas, mas que em alguns momentos umas preocupações acabam por assumir uma preponderância diferente em relação a outras. E é verdade que nos últimos anos nós temos vindo a assumir, enquanto comunidade, uma certa proteção adicional dos direitos animais que não tínhamos vindo a assumir nos últimos anos. E isso é resultante também daquilo que é a evolução da sociedade. Porquê é que eu acho que esta questão é tão relevante para tanta gente, independentemente de não ser um assunto relevante ou estruturante para o país? Embora o estruturante seja debatível. Porque é uma questão, acima de tudo, de civilidade. E eu acho que, a partir do momento em que as pessoas entendem que a proteção dos animais é uma questão fundamental na forma como podemos designar a sociedade deve comportar-se e, portanto, deve manter um certo mínimo ético, é normal que esta questão tenha tanta preponderância. É óbvio que nós temos vindo a assistir, acima de tudo, a uma adesão crescente da população a este tipo de causas, essencialmente pelas pessoas mais novas, que, podemos dizer, há um certo desapego cultural a este tipo de atividades, mas também porque, obviamente, os valores mudam. Da mesma forma como mudaram em relação a outras questões, da mesma forma como mudaram ao longo do século XX em relação ao aborto, em relação ao divórcio, em relação a tantas outras questões. E que me parece que no início deste século estas questões, não só dos direitos ambientais, mas também dos direitos dos animais, que assumem uma preponderância diferente. Concretamente sobre a isenção destas atividades. Obviamente que nós podemos considerar, ou o que está aqui em confronto é esta ideia de que, por um lado, a tauromaquia é ou não é cultura, e depois, por outro lado, se merece ou não merece isenção fiscal ou uma carga mais baixa do ponto de vista fiscal. Eu acho que faz sentido que, como princípio geral, o Estado tenha uma política de apoio à cultura que permita benesses fiscais como incentivo à participação cultural. Aliás, entendo que a cultura tem um papel absolutamente fundamental na formação de cada indivíduo e, portanto, não só do ponto de vista formativo, mas também do ponto de vista da cultura. A cultura tem um papel que funciona em dois sentidos, que é, ao mesmo tempo, repositório daquilo que é não a individualidade, porque não existe, mas de alguma forma a identificação cultural ou a identificação com uma certa comunidade, e neste caso com o país, ao mesmo tempo que permite a renovação desses próprios valores, não é? E, portanto, a criação de nova identidade. E, portanto, a cultura é fundamental. Nós podemos discutir, e eu acho que isto está aqui em causa, se a tauromaquia faz ou não faz parte desta identidade cultural. E eu reforcei este duplo sentido do papel da cultura por uma razão que eu acho que é importante, que é, não há cultura que seja cristalizável no tempo. E, portanto, da mesma forma que outras práticas caíram em desuso e que novas práticas foram invadindo aquilo que é a nossa identidade cultural, também a tauromaquia terá um papel que pode ter sido muito importante no passado, mas que hoje em dia, por muito que haja ainda grandes comunidades que vivam da tauromaquia, que tenham nesta atividade muita adesão, a verdade é que nós temos vindo a assistir ao decaimento da participação e do interesse na tauromaquia.
aquilo que me parece que justifica, porque podíamos colocar aqui em questão se, independentemente daquilo que é a maior ou menor participação, ou até se a menor participação não suscitaria um apoio adicional no sentido de não cair ainda mais em desuso esta atividade. Mas aquilo que diferencia esta questão não é se nós estamos a falar de uma prática artística ou não, mas que é a discussão que nós temos hoje em dia, que é a discussão de valor, e que me parece relevante. Se nós estamos ou não estamos, enquanto sociedade, a refletir sobre o que é o nosso tratamento em relação a seres vivos, que apesar de não terem o mesmo grau de consciência que nós temos, também terão que ter alguma proteção, terão que ter os seus direitos e que não consentem a sua participação neste tipo de espetáculos. Nós podemos levar esta discussão ao limite, que é uma tendência que eu vejo em algumas pessoas que querem justificar o seu apoio a este tipo de práticas, que fazem uma espécie de redução deste argumento ao absurdo. E então dizem, mas eu se não apoio as touradas, então também tenho que ser vegetariano, porque então também não posso admitir que se matem animais para eu me alimentar. E parece-me que nós, quando caímos neste tipo de argumento, cometemos um erro por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é óbvio que, sem discutir aqui, obviamente, quem possa eventualmente seguir esse tipo de dietas. Mas nós, biologicamente, somos seres omnívoros e, portanto, obviamente, que comemos carne. E nós podemos até discutir, eu acho que é uma discussão também muito relevante dentro deste âmbito, discutir sobre o que é o tratamento na indústria de produção de carne, por exemplo. O tratamento de animais nessas produções. Mas, independentemente disso, obviamente que nós, quando sacrificamos animais para a alimentação, nós estamos a fazê-lo por uma razão de sobrevivência que tem a ver com o tipo de alimentação que nós seguimos e que nos é biologicamente indicado. Não é exatamente a mesma coisa que eu colocar um urso a fazer manobras num circo e habituá-lo a fazer isso à custa de chicotadas ou de choques elétricos. Ou não é a mesma coisa do que eu manter um touro em cativeiro, que por muito que possa ser muito bem tratado durante o tempo em que está a ser criado, o seu fim será ser torturado numa praça. Exato, falamos aqui de tortura de animais. Exatamente. E, portanto, esse é que eu acho que é o ponto fundamental. Eu consigo perceber que haja quem possa discordar disto. Agora, parece-me que é importante que, quando nós temos vindo a ter uma consciência cada vez mais alargada na sociedade portuguesa, de que, de facto, há uma concepção de divertimento na qual não se enquadra a tortura de animais, faz sentido que esta atividade deixe de ser considerada uma forma de arte ou de cultura e que possa ser sustentável por ela própria. Nós não estamos sequer a discutir aqui a proibição das touradas, o que eu lamento, na verdade, porque acho que esse devia ser o caminho. Sem pôr em causa, obviamente, aquilo que são a transformação como eu disse há pouco, das atividades económicas que existem hoje em dia em torno da tauromaquia, nomeadamente das criações, que têm, obviamente, que ter um período de adaptação que os possa permitir transformar noutras coisas, quer em reservas naturais, quer noutro tipo de atividades associadas ao turismo rural, nas quais podem enquadrar estas produções e, portanto, não deixando as pessoas, obviamente, cair numa situação de desemprego e de cessação da atividade económica. Mas, apesar de tudo, acho que este é o caminho. E pronto, eu não vou tomar mais tempo neste momento, mas acho que, de facto, a questão aqui fundamental é esta, é uma questão de civilização. E eu tenho sempre uma dificuldade quando discuto este tipo de temas, porque sempre que nós discutimos com alguém que é favorável a este tipo de atividades, é difícil essas pessoas não transparecerem a sensação de que sabem perfeitamente que estão a prejudicar um animal apenas para gozo pessoal, mas ao mesmo tempo não querem admitir que, como gostam de fazer aquilo, acham aquilo aceitável. E nós, felizmente, ao longo dos séculos, fomos eliminando muitas práticas erradas, semelhantes até a estas, não é? Ou ainda mais graves, e, portanto, acho que está na altura de nós darmos mais este passo. Não acho que o Governo queira acabar com as touradas, infelizmente, mais uma vez, reforço, mas acho que, de facto, não se justifica que haja um apoio público às touradas neste momento. Acho que esse não é o sentimento da maioria da população. Obrigada, Eduardo. José, será que esta medida preconiza o fim das touradas? Será esse o sentido? Antes de mais, boa noite a todos. Sim, claro, o sentido que o PS e que muita ala da esquerda pretende com esta medida é precisamente a criação de um mundo novo, ou seja, a criação de um mundo que não tenha em si mesmo uma raiz e uma vertente histórica.
E o que se passa com as touradas, que nem é essa a discussão, só que o Eduardo levou para esses termos, é que as touradas fazem precisamente parte da cultura tradicional portuguesa. E eu compreendo, e sou favorável, claro, a uma certa proteção animal, claro. Agora, não meto também a proteção animal como meto a proteção da vida humana. Não chego a esses pontos. E é por isso que eu até fico um bocado pasmado quando ouço este tipo de argumentos. Que, por um lado, hoje em Portugal, vemos, e este é o argumento que eu dou, vemos um excesso de fundamentalização de valores. Ou seja, tudo em Portugal são valores fundamentais. A vida dos animais é um valor fundamental. A vida humana é um valor fundamental. A liberdade é um valor fundamental. A igualdade é um valor fundamental. E, de repente, o que se passa aqui é que existe quase que uma tensão dialética entre esses valores fundamentais. E é preciso não cairmos no erro de categorizá-los em demasia. E eu acho que isso é um exercício legislativo que temos de ter muito cuidado. E depois, este excesso de valorização no que toca àquilo que são os valores fundamentais, leva-nos a uma coisa que é o caso do aborto, por exemplo. O argumento é o da liberdade humana, ou seja, da autodeterminação da mulher sobre o seu próprio corpo. E, portanto, em detrimento de um valor fundamental, que é o valor da vida. Mas, por sua vez, no que toca às touradas, o valor fundamental é o valor fundamental da vida do animal e da qualidade de vida do mesmo, e deixa de ser o da liberdade humana de desfrutar ou não de certos espetáculos culturais. Portanto, isto em relação à tauromaquia, existe aqui uma graduação de valores que estão, na minha opinião, completamente errados. Completamente errados. Este é um dos casos em que deve permanecer a liberdade e o combate não deve ser o combate político, mas deve ser um combate educacional. Ou seja, isto não pode levar para o prisma político, porque aqui as leis vão ter uma atitude conformadora. Vão tentar se pôr à frente daquilo que é a sociedade e encaminhá-la para um só e determinado caminho, e não ordenadora. Porque as leis servem precisamente para ordenar as pessoas, para ver aquilo que são as relações jurídicas, as relações pessoais dentre os membros da sociedade e tentar fazer com que essas decorram dentro da sua melhor possibilidade. E neste momento, a Ministra, com aquelas declarações vergonhosas, o que nos diz, o que diz aos portugueses e a Portugal é que, de facto, hoje vivemos uma ditadura do gosto, não é uma ditadura da civilização. Porque é assim, a Ministra não gosta da tourada, portanto, não lhe vai aplicar a taxa de igual modo aos outros espetáculos culturais. E eu até lhe vou dizer o quê? Isto é altamente discriminatório. É discriminatório porque, e eu vou desconstruir aqui um bocado, usando as palavras do Eduardo, desconstruir a lógica do que se está a passar. Que é, o Parlamento, há um facto, o Parlamento, houve um debate sobre as touradas e o Parlamento chumbou. Vivemos numa democracia representativa e se o Parlamento chumba as touradas, significa que a população portuguesa chumba a abolição das touradas. Portanto, isto é um facto. Eu aqui não estou a introduzir qualquer tipo de opinião ou valores opinativos. São factos. Depois, se o Parlamento não chumba a abolição das touradas, significa que mantém a redação do Decreto-Lei 89 de 2004, de 11 de junho. E ele diz-nos, e classifica, a tauromaquia é, nas suas diversas manifestações, parte integrante do património da cultura popular tradicional portuguesa. Portanto, nós hoje em dia, a lei admite que a tauromaquia é cultura portuguesa. Depois ainda temos de ter muita atenção que esta manutenção desta classificação, confirmada pela AR muito recentemente, pela Assembleia da República muito recentemente, tem de, obrigatoriamente, de respeitar a Constituição da República Portuguesa. E o que se passa é que no 78 da Constituição, no artigo 78, diz que todos têm o direito à fruição e à criação cultural, bem como o dever de preservar, defender e valorizar aquele que é o património cultural da nossa identidade. Ora, a Assembleia da República confirma, mais uma vez, que existe, que a tauromaquia é uma realidade existente. Essa realidade existente faz parte do património cultural da nossa nação. Temos um preceito constitucional que está inscrito naquilo que são as liberdades e as garantias
da nossa democracia, em que diz que nós temos de preservar e defender aquilo que são os nossos patrimónios culturais. E chegamos aqui a um enlace que é esta norma, a discussão política, já nem sequer está no plano da politiquice, ou seja, do politiquinho pequenino da discussão e do fé-de-ver daquilo que são as conversas, daquilo que são as discussões mediáticas e as discussões parlamentares. Porque isto é uma norma que está ferida de inconstitucionalidade. Porque na nossa Constituição, logo nos princípios fundamentais, no artigo 17 ou no artigo 18, está consagrado o princípio da igualdade. Portanto, e o princípio da igualdade diz-nos que para as mesmas situações de facto aplica-se exatamente a mesma solução. Ora, as mesmas situações de facto aqui é a cultura. E a cultura é essa que está reconhecida. E depois, o que não acontece aqui é a mesma aplicação, a mesma solução. Portanto, esta norma está completamente ferida daquilo que é a igualdade. Portanto, se existe a redução do IVA ou dos 13 para os 6, que é a proposta que está em cima da mesa, também tem de existir para a tauromaquia. Ou então, não existe para nenhuma, ou existe para todas, visto que falamos de mesmas situações de facto. José, desculpa, eu até vou aqui um bocadinho mais além e vou passar a palavra ao Jorge. Vou um bocadinho mais além porque falamos aqui de uma herança cultural. E como o Eduardo falava também, a evolução natural da sociedade, será que este tipo de espetáculos poderá também cair em desuso? Evoluímos nesse sentido e evoluímos em sentido um pouco abstrato. Olá Maria, boa noite. Cumprimentar todos os colegas de debate, convidar o nosso novo colega de debate, que hoje cá está connosco a participar no nosso debate. E eu começava por te dizer que gostava muito de ter uma posição tão firmada como tem o Zeca ou como tem o Eduardo, mas não consigo. Não consigo porque é aquilo que o Zeca... E concordo com muito do que os dois disseram, apesar de eles terem perspectivas completamente contrárias, eu concordo com muito do que os dois disseram. Eu consigo perceber e vamos começar pela minha posição pessoal. Eu acho que o Eduardo levou a discussão para aí e também porque lhe dá jeito e já lá vamos, mas eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não vejo touradas, eu não gosto de touradas. Quando era miúdo via com o meu pai achava alguma piada, hoje em dia também tenho a ideia que o meu pai já não vê touradas. Acho que é uma prática que invoca vários instintos primitivos do ser humano que com o tempo e com a era do conhecimento caem um bocado em desuso, que é uma celebração de violência um bocado gratuita. Por isso eu não vejo touradas, eu não gosto de touradas, eu não sou aficionado, eu nunca fui a uma tourada na vida e eu há mais de 15 anos que não vejo uma tourada na televisão. Esta é a minha posição pessoal. Dito isto, dizer-te que eu acho que os impostos, passando para o tema, para a fiscalidade da cultura, dizer-te que eu acho que os impostos não servem para estabelecer padrões de civilização ou de gosto. Nós podemos discutir se ela faz sentido ou não. Agora, enquanto a tourada existir, enquanto não for proibida, ainda recentemente a Assembleia da República votou pela sua continuidade no nosso país, eu não dou o direito a nenhum governo de decidir o que é cultura, o que é que eu devo ver ou o que é que não, o que é que me impulsiona a assistir ou não. Porque senão podemos cair num mundo muito perigoso, em que, por absurdo, um governo que queira ter as massas ignorantes, ter a 6% o IVA para os livros mais corriqueiros e para o cinema mainstream e ter o IVA a 50% para aquilo que nos educa, que nos faz pensar, que nos faz ter uma perspectiva de vida, uma perspectiva do mundo, aquilo que nos faz duvidar e por isso que eu não dou essa liberdade ao Governo e acho que não podemos dar. Não podemos dar a liberdade ao Governo de selecionar e impulsionar por via fiscal o que é cultura boa e o que é cultura má. Mas vamos à outra discussão e vamos à discussão do facto. E a discussão do facto é se devemos, e é isso que eu acho que nós devemos debater, porque a primeira parte parece-me tão, do que eu disse, parece-me tão, eu acho que dificilmente as pessoas podem querer ou dar esse poder ao Governo de escolher que incentivos é que dá para o que nós vemos, ou o que nós devemos assistir ou ler. Passando para a parte da abolição ou não das touradas, deixa-me citar Caetano Veloso. É proibido proibir.
E eu acho que, e eu tenho esta posição muitas vezes, eu acho que o mundo não é preto e branco, e neste tipo de discussões bipolariza-se muitas vezes para extremos dos prós e os antis que levam a algumas cenas muito desagradáveis que nós temos visto recentemente nas arenas. Há um discurso muito extremo, aqueles que são pró são muito pró, aqueles que são contra são muito contra. Eu tenho uma posição muito mais neutral, não gosto, não vejo, e espero que, dando sequência à tua pergunta, isso aconteça. Eu acho que será uma que cairá em uso, que a tourada cairá no nosso país, não sei se a 10, a 20, a 100 ou a 200 anos, por desuso, por falta de espectadores, por falta de aficionados, porque eu na minha geração, confesso, eu não tenho amigos que veem touradas, eu não tenho amigos que vão a touradas, conheço 2 ou 3 pessoas nos conhecidos, que devem ser 4 ou 5 mil com as redes sociais, 3 ou 4 pessoas que de vez em quando metem fotos nas redes sociais em touradas. Ou seja, eu prefiro que ela caia por desuso do que por lei. Porque eu provavelmente, se tivéssemos esta discussão hoje, façamos de conta que estamos na Assembleia da República e que essa discussão aqui viria. Eu acho que teria seguiria a mesma linha de grande parte do grupo parlamentar do Partido Socialista ou do deputado do PSD, do Cristóvão Norte, que foi o único que o fez, que seria de me abster. Porque eu não gosto, não vejo e não tenho a certeza se elas devem continuar, mas por outro lado não sei se eu, consoante os meus gostos, tenho o direito de impingir os meus gostos daquilo que eu gosto de ver ou não aos outros. Para terminar, deixa-me só, já que está tanto na agenda, e aí o Cauê tem razão, tem sido um dos temas discutidos nos últimos tempos, as declarações da Ministra impulsionaram mais o debate, desafiar, e espero que o meu partido tenha a coragem de fazer esse debate interno, a que todos os partidos façam esse seu debate interno e que deixem as abstenções que pouco dizem. Eu próprio quero discutir esse tema para ter uma posição mais firme. Ou seja, acho que está na altura de discussões internas, mais do que discussões externas, que também envolver a sociedade civil, como é óbvio, mas está na altura de sérias discussões internas para todos os partidos. Eu acho que não estamos num tema de consciência, como muitas vezes se tenta levar. Eu acho que a tourada não é um tema de consciência, por isso acho que os partidos podem ter perfeitamente posições quase consensuais nas suas bancadas e por isso nos seus próximos programas eleitorais, para as eleições legislativas do próximo ano, devem defender o que querem para as touradas, que defendem a sua continuidade ou a sua abolição. Porque aí sim o eleitorado é chamado a votar informado. Acredito que seja uma das coisas que o eleitorado menos valorizará num programa eleitoral. O eleitorado valorizará muito mais as questões do trabalho, da segurança social, tenho a certeza absoluta, mas também poderá valorizar isso no seu voto consoante os programas eleitorais de cada partido. Muito obrigada, Jorge. É um tema que claramente levanta várias discussões mesmo a nível ético. O tempo, novamente, é bastante escasso. Nós temos que fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. Seja de novo bem-vindo ao Desafios Políticos e começamos esta segunda parte do nosso programa precisamente com o fim da isenção do IVA para os artistas tauromáticos e também sobre a tourada, se é uma herança cultural e se faz sentido continuar ou não. Eduardo, começo esta segunda parte por ti e pego em palavras de André Silva, deputado do PAN. Se é possível dizer que os espetáculos tauromáticos fazem parte da nossa herança cultural, poderemos compará-los com a caça, com a Inquisição ou até mesmo a escravidão? Bem, eu acho que nós podemos comparar todas as práticas que foram parte da nossa vivência coletiva entre elas e perceber se nós atualizamos ou não os nossos valores e quais é que deixamos cair e quais é que modificamos para adequar aquilo que é a matriz de pensamento ou de valores da comunidade em cada momento. Eu acho que isso é muito relevante, mas eu queria pegar, antes de ir aí, que eu acho que essa é uma questão importante, mas queria pegar em algumas coisas que foram ditas aqui e que me parece que é importante clarificar. Em primeiro lugar, não se pode dizer, como disse o Zeca, que isto é uma matéria que a esquerda e que o PS quer pegar. Aliás, como bem vimos, o Partido Comunista Português tem uma posição diversa em relação à posição não direi do PS, até porque o PS não tem posição consensual em relação a isto. O PS e o Bloco, maioritariamente, e o PAN. Não é verdade. O PS também se não é absteve. verdade. A maior parte da bancada do PS absteve-se. Em primeiro lugar, porque não há
posições consensuais sobre isto. Mesmo dentro da Juventude Socialista não há posição consensual sobre isto, por exemplo, apesar de a Federação Estatal do Porto, por exemplo, ter emitido uma posição sobre o assunto. Agora, aquilo que eu acho que é relevante é nós percebemos sempre que esta questão não é uma questão que toque necessariamente a esquerda política ou a direita política, quando a verdade é que temos muita gente empenhada nestas matérias, independentemente de serem de esquerda ou de direita, e bem pelo contrário, acho que esta é uma questão, como disse há pouco, cultural de facto e geracional, e vejo mesmo pessoas de direita, muito pouca gente hoje em dia a defender as touradas. E, portanto, não é verdade que isto é uma questão de esquerda. Em segundo lugar, o que é que eu acho que é relevante desconstruir aqui? Por acaso, é uma tendência que acontece muito no CDS, em particular na JP. Não sei se terá sido um encontro recente em Porto Alegre, mas o Zeca veio com este argumento do aborto, que é uma coisa que o CDS e a JP gostam muito de fazer, que é comparar qualquer direito de escolha ao direito do aborto. E acho que é importante explicarmos essa questão. Nós não podemos comparar. Falando do aborto em si, é absurdo que nós possamos comparar a opção de uma pessoa de continuar ou não continuar uma gravidez, quando estamos a falar de uma vida não formada, que não é tida quanto vida enquanto tal, e num processo que pode ser feito artificialmente, mas que, se nós virmos, por exemplo, a taxa de eficácia da anidação, portanto, da fixação daquele conjunto de células, não é? Na parede do útero, é, em casos normais, inferior a 20%. E, portanto, o que nós estamos a fazer é artificialmente simular o mesmo processo que acontece naturalmente em qualquer potencial gravidez. A não ser que o CDS se proponha, de cada vez que há uma fecundação, em artificialmente colocar esse conjunto de células na parede do útero para que possa haver uma gravidez, parece-me que nós não estamos, obviamente, a falar da mesma coisa sobre o direito de escolha. Nós estamos a falar sobre proteção do direito à vida, porque não existe vida nesse momento. E é totalmente diferente nós tratarmos uma vida em potência, posso considerar isto dessa forma, em potência, e se ela deve existir ou não existir, ou a maneira como consideramos uma vida que existe, seja ela consciente da forma como um ser humano é, ou consciente de uma forma diferente como é uma vida animal. E, portanto, não é a mesma coisa compararmos o direito a eu exercer violência sobre uma vida que existe ou comparar o direito à escolha no caso do aborto. E eu acho que é importante que isso fique claro. Depois, por outro lado, eu acho alguma graça quando vemos à direita não a crítica aos benefícios fiscais para o setor cultural, mas este desfazamento entre o que é que consideramos cultura ou não. Porque eu acho que é uma graça da nossa ala liberal portuguesa, que é sempre muito liberal no que toca ao benefício privado e sempre muito intervencionista e muito estatista quando se trata de proteger também essa iniciativa privada. Eu não sei porque é que o CDS há de querer benefícios fiscais para a tourada. Aliás, não me parece que fosse... Falamos do princípio da igualdade. Deixa-me acabar o argumento. Deixa acabar esse tempo, mas agora não distorças o meu argumento. Terás a finalidade de responder a seguir. E, portanto, eu acho que sim. Eu acho que a única defesa possível é esta. Não é a defesa da igualdade, como estava a dizer o Zeca agora, como há bocado disse. Em igualdade de circunstâncias, nenhuma atividade cultural devia ter benefícios fiscais nesta concepção, que não é a minha, como eu expliquei há pouco. Aquilo que se trata aqui não é de escolhermos o que nós vamos ver, como disse o Jorge e de alguma forma também disse o Zeca. É incentivar. Não é escolher o que nós vamos ver, mas é o que nós consideramos que é cultura ou não é cultura. Não, isso é por lei. E nós podemos dizer assim... Isso é por lei. Isso é uma lei que diz, o Zeca leu, que diz o que é que a tourada faz parte da cultura portuguesa. Ou seja, por isso que o Ministério da Cultura a tutela. Então, exatamente, o Ministério da Cultura não pode depois incentivar o cidadão a dizer esta é cultura boa e esta é cultura má. Não reconheço ao Ministério essa competência. Esse é que é o erro do teu argumento. Porque aquilo que se faz neste caso não é, ao contrário do que estavas a dizer, por exemplo, que isso sim seria perigoso. Nós escolhermos se vamos beneficiar fiscalmente o livro A, B, C ou D ou o filme X, Y, Z. Não se trata disso. Trata-se de que atividades é que consideram cultura ou não. Porque eu posso. Isso não é o Ministro que decide, é a lei. Claro que não é o Ministro que decide.
Claro que não é o Ministro que decide. Mas o que eu estou a tentar explicar é que nós não corremos o risco de haver uma seleção cultural. Essa é a primeira parte. A parte de depois, se isso infringe ou não o direito de igualdade de acesso à fruição cultural, é outra parte. Portanto, estou dividindo as questões em duas, ok? Pronto. Eu, no limite, posso definir qualquer prática como cultura. Obviamente, nós não podemos, para qualquer prática, para qualquer atividade, definir o que é cultura. E aquilo que se trata aqui é isto. É, dentro deste conjunto de benefícios, que são para setor largo, não é? Cultura, o que é o conjunto de atividades que se enquadra aqui. E é isto que se faz. Não seria igual se nós estivéssemos a falar de proibir as touradas. Aí sim, nós estaríamos a infringir o que disse Zeca bem, o princípio da igualdade e a possibilidade das pessoas acederem a essa atividade. Eduardo, eu não me acredito nisso, pá, eu não me acredito nisso com as declarações da tua ministra, pá, que eu até esse argumento até poderia passar, não fosse ela ao Parlamento dizer que não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização. E é verdade. Portanto, há claramente uma opção, há uma opção legislativa naquilo que é a atribuição dos benefícios fiscais a atividades culturais que não respeitam, ou seja, e a tauromaquia não está incluída nessas. Vou fazer então uma redução ao absurdo deste argumento para ver se nos entendemos. Há estados nos Estados Unidos onde tiveram que proibir uma modalidade desportiva / cultural que consistia em atirar anões pelo ar. Isto é absurdo, como é óbvio. Vamos imaginar que isto era uma prática cultural em Portugal. O Estado devia ou não beneficiar fiscalmente a atividade de atirar anões pelo ar? E a própria lei a proibia. Exatamente, a lei Não de precisa ser Ora, no muito Estado bem. categoriza. Ora, muito bem. Já o é. Então estamos de acordo que o caminho é esse. Não, vamos fazer essa discussão. Não vamos a usar os impostos para dizer às pessoas, dentro do que legalmente é considerado cultura, e essa lei é de 82 e ainda se mantém, ou alterem essa lei. Se esse é o caminho, se esse é o caminho, então vamos fazer assim. Vamos levar uma proposta à Assembleia da República para desanexar a tauromaquia do Ministério da Cultura e vamos fazer essa proposta. Agora, não se utilize a fiscalidade para dizer às pessoas o que é cultura de primeira e cultura de segunda. Porque o PS também tentou deixar os festivais de verão de fora. Só agora da redução para 6%. Por proposta agora do PSD e com os votos do CDS e do Bloco de Esquerda é que será bem, na verdade, não, porque o Ministério da Cultura, não tem que decidir o que é boa e má cultura. Não é uma questão de decidir o que é boa e má cultura. Acho que é uma questão também de perceber onde é que esses apoios são importantes. Um benefício fiscal, neste caso a redução dos 13% para 6%, é importante para a pequena companhia independente de teatro. Muito. Não é exatamente importante para a grande empresa que faz, por exemplo, um festival que eu gosto muito, Paredes de Coura, e que não tem certamente dificuldades em obter lucro. Mas é muito contrário. Para a pequena quinta produtora de touros. Ou para aquele pequeno agente que fez o Mandela em Matosinhos e que teve 250 mil euros de prejuízo. Tens toda a razão, mas aí é uma questão, por isso é que eu estava a fazer essa diferenciação, que é, nós não é exatamente igual nós fazemos uma discriminação positiva ou uma discriminação negativa. Eu aceito os vossos argumentos se nós estivéssemos a falar de uma discriminação negativa. Se nós fizéssemos o contrário, que era, e nós vamos agravar fiscalmente algumas atividades culturais. E aí faria sentido. A proposta do Bloco está para cima da mesa, 23%. Mas a proposta do Bloco não é isso que eu estou a discutir. Estamos a discutir a proposta que foi apresentada pelo Governo. Quando tu baixas para 6 quase todas e deixas de fora 2 ou 3, apesar de... Mas quando tu fazes discriminação positiva, não estás a ferir o princípio da igualdade. Não, mas tu na realidade... Quando tu fazes discriminação negativa é que o estás a fazer. Mas tu na realidade estás a baixar para algumas, mas na verdade é estás a desfavorecer essa ou 3. Não estás a desfavorecer porque tu não desfavoreces. Estás a tirá-la do mesmo... É que tu desfavoreces. Estás a tirá-las do mesmo mercado das outras. Estás a tirá-las... Não estás a dar as mesmas condições que as outras. Tu estás a assumir... Mas porquê? Não, estás a assumir que a disposição das pessoas para gastarem cultura é infinita. Sim, mas isso não é suficiente para justificar. É infinita. Portanto, os gastos serão sempre canalizados para os dois lados, beneficiando só aquelas que têm menor coisa. Aqui a questão é... É uma economia baseada em recursos. Há duas opções, há 2 caminhos a tomar, ou esta atividade cultural, ou esta. Se tu estás a favorecer uma, estás a compensar a partir de uma coisa que não tinha tanto mercado, tirando o mercado da outra, prejudicando essa outra. Certo. E o Estado não tem esse dever, e a meu ver nem esse direito, mas não é exatamente mesmo por uma razão simples. Eu acho que o Manel Alegre, discriminação negativa é uma coisa... diz lá o que queres dizer. Eu vou falar de Manel Alegre, porque ele fazer uma piada com o Manel Alegre, força. Não, ele... Não aprecio particularmente, portanto fica já a saber. Mas tu gostas de alguém no PS? Não? Gosto muito da gente do PS. Cada pessoa que falamos do PS, tu dizes não gosto. Manel Alegre, coitado, teve aquela infelicidade de escrever aquele preâmbulo
que ficou, que iria categorizar para sempre a nossa sociedade, mas ainda assim teve um momento de clareza e olha que a mim me custa concordar com o Manel Alegre em certas coisas e esta é uma delas. E ele diz que são estas atitudes que criam os bolsonaros. E ele tem toda a razão, pá. Criam os bolsonaros, porque isto é um desligamento da elite política com a sociedade portuguesa. Com a sociedade portuguesa que é maioritariamente, e as sondagens não existem. A sociedade portuguesa é maioritariamente protorada. Não, isto aqui, porque não existem sondagens para o tema, vamos utilizar o meio que nós temos disponível, que é o share televisivo. E as grandes corridas do canal público têm uma afluência televisiva absolutamente o que é que isso é representativo na população portuguesa? Diz-me lá. 1 milhão e 200, que foi o caso do último share da grande corrida de touros da RTP1. Não temos números para E então o share que tem um reality show quer dizer que nós somos o quê? Somos um país de incultos? Que tipo de ilação é que tu podes tirar pelo share televisivo? Olha, tiras bastante, e tu tiras bastante precisamente por causa também do reality show. Eu percebo as afirmações de Manuel Alegre, não concordo com elas, mas eu acho que lhe estás a dar um sentido diferente. O sentido que ele lhe dá é o da bipolarização extrema. Estamos num caso em que não há moderados, em que ou são completamente prós e proíbem, ou são Jorge, completamente contra. E isso sim cria Bolsonaro, é bipolarizar as populações a dois pontos extremos. 4 frases para que eu achei interessantes. A segunda é: atitudes como esta colocam a democracia em causa, claramente. Então o governo está a ir contra o órgão de soberania, que é o Parlamento, que tutela o próprio governo. Portanto, isto aqui há uma opção política por parte do Parlamento, que é o órgão por excelência de representação do povo português. O povo português é esse que elegeu-se através do processo democrático. E o governo é nomeado através do Parlamento. E agora o governo está... Mas o Orçamento de Estado vai à aprovação da Assembleia da República. O governo não faz nada que a Assembleia da República não deixe. Eu estou confiante na especialidade. A Assembleia da República é livre de voltar atrás com essa proposta se assim o quiser. Não há forma nenhuma do governo passar por cima da Assembleia da República. A terceira frase que eu tirei de Manel Alegre foi: agora são as touradas, depois há de ser a caça, depois há de ser o livro que podemos ou não ler, ou o filme que podemos ou não ver. Isto que se passa não é nada um exagero. O que se passa hoje em dia é um planeamento abusivo das liberdades. Mas isso é um argumento que podes utilizar para qualquer coisa. Qualquer limitação da liberdade individual tu podes utilizar com esse novo do outro. Já sabia que ias pegar nisso. Tu podes, em qualquer limitação da liberdade individual, fazer esse argumento. Mas então vais-me dizer que, a partir do momento em que nós obrigamos as pessoas a andar com o cinto de condução quando conduzem um carro, então nós estamos a começar a escolher o que é que as pessoas vão fazer e limitar todas as suas liberdades. Isso não é verdade. Isso não funciona assim. Isso não funciona assim. É que aí mexe com os outros. As limitações. Mas isso é que é importante. Isso é que é importante. Eu acho que este é que é o argumento fundamental. É importante que nós percebamos que, da mesma maneira que nós fazemos discussão pública em torno daquilo que são as opções que as crianças devem tomar, porque elas não têm maioridade legal e, portanto, não têm possibilidade de ter consciência para tomar as suas decisões. Quando se trata dos animais, são seres vivos também, não com o mesmo grau de consciência, mas que não se podem defender, nós também tomamos parte ativa dessa discussão. E isso é que eu acho que é importante. Porquê é que vocês, quando dizem... Não estás a ver a discordar disso? Está bem, mas quando vocês dizem assim, eu não gosto, mas eu não vou proibir a outra pessoa de o fazer, o problema é que só proibindo a outra pessoa de o fazer é que nós podemos salvaguardar o direito daquele animal que ali está. Esse é que é o problema. Não há possibilidade de nós tomarmos a discussão que se mete aqui, Eduardo, a discussão que se mete aqui é como é que nós categorizamos os valores. Ou seja, neste caso, o valor aqui que está em conflito no bebê é o bem-estar e a saúde do bebê humano contra a liberdade de uma atuação humana. Lá está. Eu pergunto e respondo-me se o bem-estar e a saúde de um bebê humano é exatamente igual. É exatamente igual a tu. Mas tu, quando falas da vida humana, não estás a pôr em causa as vidas humanas. Não é nada mais alto que o valor da vida humana. Já não me acredito que seja o valor máximo. Quando proíbes as touradas, não pões em causa a integridade física de nenhuma pessoa. Pelo contrário, quanto muito até salvas alguns tolinhos de levar uma cornada. Quando muito até ajudas. Os valores em conflito na tourada é o direito a maltratar e torturar animais. É preciso dizer o direito de maltratar animais. Uma pessoa quer fazer tourada, quer torturar animais para seu prazer. Não há nenhuma outra forma de fazer uma tourada. As touradas estão provadas. As touradas portuguesas, e eu defendo a tradição brava portuguesa, que é muito diferente da espanhola. Muito diferente da espanhola. Porque nós proibimos os touros de morte. Eu isso acho que sim. Os nossos ferros têm... Então a tradição também mudou. E mudou por força da lei, exatamente. A tradição, a corrida brava mantém-se. A corrida brava mantém-se. Os modos e os métodos é que podem ser diferentes. E eu entro nessa discussão contigo. Mas por essa lógica de ideias faria sentido continuar com os touros de morte?
em Portugal? Não, em Portugal não existe. Em Portugal não existem os touros de morte. Existiram. E Não a sei se sociedade em Marrocos e a continuarão própria a existir. sociedade... Não, porque a questão aqui, Maria, a questão aqui é uma questão engraçada, porque quem tomou a dianteira do debate... Não se pode matar, mas pode-se torturar. Foi a sociedade que tomou a dianteira do debate. Ou seja, quando a E a sociedade sociedade tem seguiu tomado a dianteira do debate. um caminho, vamos lhe pôr, de quase de avanço civilizacional, em que considera que sim, aquela prática é uma prática que é abusiva, que é que matava os animais. Eu, pessoalmente, não gosto de um animal morrer à minha frente, não gosto de nada a morrer à minha frente. O Estado, e bem, o poder Se político... um ferro no lombo, já gosta. E foi atrás daquilo que era uma consciência geral da sociedade. O que se passa hoje em dia é, de facto, existe maltratos de animais. Não é tortura, porque também os veterinários dizem que a camada adiposa não é uma camada que não tem dor. Sim, mas esses são os veterinários das touradas. Eu não vou falar. Lá está, a bipolarização. Há duas posições. São maus tratos, não é tortura. O maltrato que não é tortura é aceitável. Eu nunca comi touro, nunca matei um touro, nunca sequer vi um touro, nada. Eu não sei se a camada adiposa é assim. Eu espero que ninguém faça isso. É o único militante da JP que nunca viu, mas este programa é um Maria, se me fenómeno. permites, só para terminar, eu disse que tinha 4 frases de Manela Alegre e agora só disse 3. E vou acabar que é... Manela Alegre disse: está em causa a liberdade de uma grande tradição ibérica que é refletida por muitos escritores e artistas. Certo. Como é que é a Ministra da Cultura a tutelar aquilo que a própria cultura reflete de uma outra cultura? Zeca, também houve pintores a pintar escravos e nós acabámos com a escravatura. Esse é um argumento que não colhe. Movimento cultural, isso não faz sentido. o movimento cultural nunca refletiu capta a realidade daquele momento. Mas a realidade muda. O movimento cultural, a questão é simples. O movimento cultural nunca foi apologista daquilo que era a escravidão. Aliás, basta ler Gil Vicente. Mas tu não é por sancionar autores Claro, que é todos eles... não, está bem, mas eu estou a falar das grandes mentes que ficaram para a história. Estou a falar de Garcia Marques, de Mário Vargas Llosa, do Hemingway, do Garcia Lora, do Goya, do Dalí, do Picasso, do Manela Alegre. Na visão da ministra, estes senhores, estes mestres da cultura mundial contemporânea... Mas estás a retirá-los do contexto deles, estás a retirá-los do contexto histórico deles e da sua criação. Como é óbvio, os escritores em 2050 não vão escrever a mesma coisa ou as mesmas coisas que os escritores em 1950, como é normal, Zeca. As pessoas crescem em contextos diferentes, a realidade é diferente e a arte reflete a realidade diferente também, e os contextos diferentes. Eu não posso avaliar um pintor que pintou um touro em 1910 e dizer que porque ele pintou um touro em 1910 as touradas são permitidas em 2018. Isso é absurdo, Zeca. Isso não faz sentido. É óbvio que os pintores, os escritores, os músicos retratam também a realidade e o contexto em que cresceram. E as pessoas, eu não espero que o Manel Alegre, que está nos anos finais da sua vida, infelizmente para ele, e espero estar aqui para assistir porque é sinal que não fui primeiro. Não desejo nem morte ao homem também. Eu não espero, obviamente, que o Manel Alegre, que foi criado com um conjunto de valores diferentes, que defenda a mesma coisa, ou que defenda a mesma sociedade, que vai vingar em 2018, em 2020 ou em 2030. É normal. Quer dizer, nós crescemos com valores diferentes e os artistas também refletem isso, como é normal. Agora, isso não é justificação, porque aquilo que tu estás a defender é uma imutabilidade do conjunto de valores que rege a sociedade. Eu não disse que me justificava através das frases do Manel Alegre. Aliás, eu disse que fui buscar aqui 4 frases engraçadas do Manel Alegre. Sim. Foi a palavra que disse, que nos davam 4 perspectivas diferentes daquilo que é a problemática da tauromaquia neste momento e nesta discussão. E se eu tiver de ir buscar das 3 frases, foi a terceira que eu disse, que é agora as touradas, depois é a caça, depois é os livros e depois é os filmes e depois não há liberdade para ninguém. Porque existe um grande irmão, que está sentado numa cadeira a ditar quais é que são as liberdades boas e as liberdades más. Claro. E quando chegares... Isso era a mesma coisa que se dizia sobre os Estados sociais-democratas e, como vimos, nós não acabámos com a liberdade individual no mundo. Isso é uma falácia. Eu percebo que tu
Rússia, no CDS, com maior afinidade à escola austríaca, tenhas essa ideia de que qualquer limitação à liberdade individual vai terminar num totalitarismo. Mas isso não é verdade. Nós temos, obviamente, que ter limitações de liberdades individuais para podermos funcionar em comunidade. Isso não significa que nós vamos escolher o que é que tu vais ler ou não vais ler. Nós chegamos Mas também não tens o direito de a um impulsionar momento... o que eu vou ler ou Quem não. escolhe hoje em dia o que é que nós lemos ou deixamos de ler é aquilo a que tu chamas vulgarmente o mercado. E, nomeadamente, os grandes grupos económicos que decidem o que é que nós lemos, o que é que nós ouvimos, o que é que nós fazemos. Os grandes grupos económicos decidem o que é uma obra-prima ou não. É o Ora, se queres pegar num grande artista, sim. se queres pegar num grande artista, Mas pega não. no piso o Frank Zappa sobre a seleção na indústria musical, por exemplo. Eduardo, o mercado claramente também está presente no mercado cultural, não é? O Pedro Chagas Freitas, sem desrespeito ao autor, pá, não é nenhuma obra, não faz nenhuma obra-prima, aliás, é um tipo super enfadonho. E tem muito mercado. Agora, o contexto estamos aqui a falar, não era o mercado a definir ninguém. O mercado também se apoia muito naqueles que são os críticos do mercado. E os críticos do mercado também existem no mercado cultural, em que dizem-nos que este livro sim é uma obra-prima, este livro sim é um livro de estudo. O Fediver do mercado, como os Pedro Chagas Freitas, mas os críticos do mercado não. Mas o mercado também faz escolhas por si próprios. Também Faz, decide, é por isso não que o Pedro Chagas Freitas é um best-seller, não é? Senão, se fosse pela sua mestria intelectual, Ou também não o José seria de Rodrigues certeza. Santos, mas... Não seria de certeza. E aqui o que não pode acontecer é existirem planeamentos de liberdades. Porque não há planeamento de liberdade nenhuma por não se dar um benefício fiscal. Não é uma discriminação negativa, é uma discriminação positiva. Depois é ali. Porque isto é uma caixa de Pandora. Isto é uma caixa de Pandora completamente. Não é. Eduardo, eu percebia que Nós temos tempo suficiente de democracia para percebermos que não é por haver um benefício fiscal que vamos agora começar a decidir o que é que as pessoas vão fazer. Isso é um argumento absurdo. O aborto, olha, por exemplo, o caso do aborto foi assim. O primeiro referendo, como não passou, vamos fazer a discussão. Mas é normal que se repitam referendos ao longo dos anos, porque a sociedade impingiu a tal também. Até as pessoas estarem várias. Mas achas que as pessoas foram votar favoravelmente Não, ao olha, aborto? eu sei porque é que foi. Eu sei porque é que o aborto passou. O aborto passou por causa de uma campanha mentirosa que foi feita contra... a favor. Não, foi. campanha mentirosa de quê? estamos aqui a provar que ele é conservador, não é liberal. Deixa-me chamar liberal, se faz favor. Não, em relação à questão da violação das mulheres, que foi um argumento que se deu à la carte daquilo que era o pró-aborto. Eu estou a dizer, eu não vivi, estava previsto na lei, exatamente, mas era o que se dizia, mas e quando é violada? Era o grande argumento que surgia em Os debates. grandes argumentos, tu não te recordas bem da campanha do aborto? Não, eu não me recordo nada. O que eu recordo, E, aliás, o melhor argumentário que foi foi feito pelo Pedro Delgado Alves, na altura secretário-geral da JTS e deputado do PS, e um grande argumentário sobre a campanha do Sim. Os grandes argumentos para a campanha do aborto eram a segurança para a mulher, do ponto de vista de saúde, a redução do número de abortos e a igualdade de acesso. E sobre esses três, os dados provam que temos menos abortos, mais seguros. Não, sim, está bem, mas estou a dizer. O que prova os dados do aborto hoje em dia é que o aborto não deixa, é um método contraceptivo. Não é verdade. Não é verdade. Todos os anos diminui o número de abortos. Não, mas fica sabendo que a mulher que aborta uma vez, aborta mais de metade aborta à segunda, pá. Mais de metade aborta à segunda. Só estando completamente aliado da realidade é que alguém, e desculpa, eu que eu partilho essa condição contigo também de ser homem, mas só mesmo sendo homem é que se pode imaginar que uma mulher se vai submeter a essa operação apenas e só por um método contraceptivo, como se não tivesse mais nada a fazer. Como se fosse ali tomar um café. Vai ver, olha, posso-te garantir que hoje à noite vou mandar exatamente aquilo que vi, pá. Vai ver, mais de metade das mulheres que cometem o primeiro aborto cometem o segundo. Eu tenho que ver esses dados, mas eu não Houve mortes. Eu aí só discordava de uma coisa que era a isenção de taxas moderadoras. Num país em que tem que se pagar para sobreviver, não tinha que se pagar para, não é matar porque não existe vida, mas para fazer um aborto. aborto. É simples, como é óbvio, é uma questão agenda cultural. Agora, eu também acho que deviam acabar com as taxas moderadoras, mas eu percebo que as taxas moderadoras... As taxas moderadoras não têm... Num país que existe para sobreviver... Mas é um argumento falacioso, que é, as taxas moderadoras foram introduzidas, não foram para se pagar, é para moderar aquilo que é o atendimento e para não ter as pessoas a fluir para os hospitais em detrimento dos centros de saúde. Temos um sistema que devolve à pessoa quando é mesmo uma emergência. O aborto é sempre feito no plano da liberdade
liberdade, então E se o querem aborto abortar não é uma também têm emergência. a liberdade O aborto é uma de o emergência, pagar. limitação Era de o que tempo. seria. Precisamente por ser um tema tão ambíguo, começamos nas touradas, passamos A gente pelo ia aborto e já expor, vamos nas taxas Não, moderadoras. não é isto é a liberdade, isto é o conceito de liberdade que Acaba hoje em sempre- dia é deturpado, Maria. Eu- Isto é uma mensagem importante. precisamente Deixa-me só neste fazer uma momento- pergunta muito rápida ao Eduardo. Antes que Eduardo, sejas deixa-me só muito fazer uma breve, pergunta Jorge, o mais rápido porque eu vou possível. ter a liberdade de irmos para intervalo. Já que, e concordamos os dois no diagnóstico, a tourada será alguma coisa que socialmente será rejeitada ao longo dos próximos anos, não sei se 10, 20, 40. Não será preferível não fazer de ninguém mártir e deixá-la cair pelo desuso e por não gerar financiamento do que por proibição legislativa? Aquilo que eu acho é que o que é urgente é nós começarmos a readequar as pessoas que Educar. vivem dessa atividade, Sim, mas isso dessa também pode atividade ser por imposição da económica. lei. Não, eu acho que deve ser. Mas Mas eu vamos acho começar a educar os mais preciso novos um para o bem período que trata aos transitório. animais. É um período As pessoas não vão transitório, alterar mas- a sua atividade se não perceberem que ela vai acabar. Sim. E eu prefiro que haja um período transitório em que se acabe com as touradas e se ajude essas famílias a transformarem a sua atividade económica. Mas do por que- decreto ou do por elas que- querem em desuso? O que é que tu preferias? Do que ainda em desuso e as pessoas ficarem desprotegidas. Mas o que é que tu preferes? Por Eu decreto prefiro ou... que se acabe por decreto. Acabes por Com um decreto. período transitório. Olha, o planeamento das Com um período liberdades. transitório. É o grande Sim, sim. irmão. Não, porque eu não acho que tenham de ser sacrificados touros, porque como tu estavas a dizer, que só sofrem maus tratos, porque alguém Eu lhe não estou a apetece. dizer, tu não Pá, me ouviste desculpem lá, falar, eu não tu consigo, não- não consigo compreender. Tu não me podes- ouviste não dizer podes deixar de eu a considerar. ser, a Mas não- ser pró ou contra a tauromaquia. Não me ouviste. Não me ouviste. É um facto. Tive esse Provavelmente isso é um cuidado. bocado contrário. Não, eu tive esse cuidado. E agora, eu consigo perceber graciosamente, até vou adjetivar desta maneira, graciosamente, os argumentos que me levam a ser contra a imposição da não tauromaquia. No dia em que a maioria da sociedade portuguesa for contra a tauromaquia, pá, não me vais ouvir a planear o entretenimento. Não vais ver a fazer isso. E assim terminamos a segunda parte do nosso programa com este tema. Voltamos dentro de instantes com a desigualdade salarial entre sexos em Portugal. Até já. Seja de novo bem-vindo ao Desafios Políticos e começamos a terceira parte deste nosso programa a falar sobre a desigualdade salarial, entre sexos também, em Portugal. Jorge, apesar das mulheres serem, em média, mais escolarizadas do que os homens no nosso país, entram no mercado de trabalho já com uma certa desvantagem. Em Portugal é um fenómeno bastante recorrente e acentuado, com salários mais baixos entre mulheres e homens. Em pleno século XXI, isso ainda é concebível? Não, claro que não. Eu acho que todos aqueles que temos uma noção básica de justiça, apesar de toda a liberdade que deve ser dada aos empresários, temos na cabeça uma premissa, que é para trabalho igual, salário igual, independentemente do género. Aliás, o nosso Código de Trabalho tem aí umas particularidades muito interessantes. Não é bem um direito à mentira, mas permite ao candidato que minta durante a entrevista de emprego, sem depois poder ser culpado por isso ou sofrer consequências por isso depois de assinar contrato. Depois de assinar contrato tem um dever de verdade para com a entidade patronal, mas no processo de entrevista não é um direito à mentira em sentido jurídico, mas pode fazê-lo sem daí haver consequências quanto à religião, orientação sexual, clube de futebol, e isso eu acho que é um mecanismo interessante do nosso Código de Trabalho, o nosso Código de Trabalho que, com vários defeitos, com boas alterações legislativas no anterior governo, muitas delas agora mantidas pelo atual governo, que mexeu juntamente com a concertação social noutras, com algumas que eu discordo, mas eu acho que um dos grandes problemas do país é os salários baixos, para homens, para mulheres, para todos, e também há alguma discrepância dos salários mais baixos com os mais altos. Se formos a rácios de desigualdade salarial entre aqueles que recebem mais e aqueles que recebem menos, Portugal está em terceiro lugar entre os países da OCDE a nível de rendimento bruto. Há aqui alguma coisa que me deixa já ligeiramente contente, que é, a nível de rendimento líquido,
sermos os 10º, ou seja, já haver aqui alguma discrepância entre a desigualdade salarial bruta e líquida, porque, porque mostra-nos que estamos a ser justos socialmente, ou seja, quem ganha mais está a pagar bem mais impostos do que quem ganha menos. Fazendo aqui um retrato sobre quem são as empresas que pagam mais em Portugal, porque parece-me interessante percebermos quais são esses setores de atividade e quais são as empresas que o fazem. Quem paga mais em Portugal são as empresas de maior dimensão, parece-me fácil perceber porquê, são as de capital intensivo, são as que estão em setores mais protegidos da concorrência internacional, ou seja, as empresas nacionais em maiores monopólios, que estão em monopólio nacional, ou seja, não enfrentam a concorrência de empresas, estão em meios, em áreas que não têm concorrência de empresas internacionais, os transportes, a energia e o setor financeiro. E este é o retrato das empresas onde os salários são mais altos e onde também o rácio de desigualdade salarial é menor. Ou seja, aquelas empresas que nos parecem mais justas socialmente no seu trabalho. Dito isto, vamos a 2 pontos essenciais. Porque eu acho muito importante, na parte das desigualdades salariais, há aquela célebre frase: eu não quero acabar com os ricos, eu quero acabar com os pobres. E eu preocupa muito menos o alto salário do CEO, preocupa muito mais o baixo salário dos que estão cá em baixo. Eu não tenho nada contra quem ganha muito, quero é que quem ganha pouco comece a ganhar mais. E por isso, eu acho que o objetivo nacional, e quase um desígnio nacional, deve ser o aumento da média e da mediana, que não são exatamente a mesma coisa, até neste caso são bastante diferentes, do salário. E, no entanto, continuaram a não aceitar a subida do salário mínimo nacional. Exemplo, certo, mas isso... A proposta de 650 não foi aprovada. Aí temos sempre a mesma conversa, que é... temos aquela história temos a história do imperador chinês que, com uma praga de gafanhotos, estava a pôr em causa toda a agricultura do país, mandou matar todos os gafanhotos. E depois toda a agricultura do país foi à vida com as minhocas que os gafanhotos não comeram. Ou seja, eu sei que parece muito bonito dizermos não aumentar um salário mínimo, mas depois temos que pensar em que consequências é que isso nos trariam. Felizmente, neste momento, fruto da conjuntura internacional, não estamos a sofrer com os atuais aumentos, não estamos a sofrer dessas consequências, mas há alturas em que há sérias e drásticas consequências de aumentarmos o salário mínimo se não tiver alicerçado à produtividade do trabalho. Corremos o risco dos trabalhadores começarem a ganhar dinheiro decentemente. Não. É um risco que se corre. Temos é que subir a média e a mediana Cada vez deixar de haver mais trabalhadores. Temos é que... há uma frase de um ex-líder da JSD que eu cito muitas vezes, do Duarte Marques, que é: eu apesar de tudo, prefiro o trabalho precário ao desemprego. Apesar de tudo, prefiro o trabalho precário ao desemprego, apesar que eu não quero trabalho precário nenhum. Mas passando à frente, continuando na linha, se me permitires, do que eu estava a dizer, se assim me permitires, dizer que está minimamente na ciência percebido de como é que aumentamos os salários médios e a mediana dos salários. Há 2 fatores que contribuem para aumentarmos e confesso que não precisei, para me preparar para este programa, estive a ler um estudo encomendado pelo atual governo. Eu confesso que não fixei o autor, que nos dizia que 43% daquilo que é o nosso salário depende da formação académica e das soft skills, ou seja, da nossa formação. E que apontava como uma grande solução para o aumento da média e da mediana dos salários em Portugal a formação contínua das pessoas. Ou seja, não nos ficarmos pela formação da juventude, aquela que todos fazemos, aquela que a maioria das pessoas faz, aquela formação tradicional de fazer o ensino secundário, o superior, se calhar um mestrado, mas durante toda a vida continuarmos a aprender, e essa era uma das soluções, porque 43% do salário está alicerçado nesse. O outro é a formação, e agora acho que o Cauê vai concordar muito comigo nesta parte, e esta parte já é menos partidária, já é mais jurídica, já é mais da parte do gosto que eu tenho pelo direito do trabalho, do que eu gosto, do que eu gostei, e continuo, e nunca podemos parar de o fazer, de estudar direito do trabalho. Eu gosto muito da contratação coletiva, e a contratação coletiva, sim, pode ter um papel muito importante neste aspecto. Porque a contratação coletiva nada mais não é do que um contrato. É um contrato bilateral com 2 partes. Nós pensemos no o que é um contrato de trabalho. E eu
gosto muito na minha ação política e quando opino ou quando tenho que dar parecer ou votar sobre qualquer assunto, pensar em duas realidades diferentes. O mundo em que vivo por um lado e o mundo em que eu gostava de viver pelo outro. No mundo em que eu gostava de viver não existiria Código de Trabalho. No mundo em que eu gostaria de viver, as relações eram justas, era um contrato bilateral normal entre patrão e empregado, em que nenhum dependia um do outro. No mundo em que eu vivo isto não acontece. No mundo em que eu vivo há uma dependência grande, económica, social, de hierarquia, do empregador com o funcionário. Assim sendo, o nosso Código de Trabalho prevê, e a meu ver aplicado com sucesso em várias grandes empresas nacionais, a contratação coletiva, que mais não é de que tentar equilibrar as forças entre empregador e funcionário, de forma a que esse contrato seja mais justo para a parte que, se for no contrato individual de trabalho, está desfavorecida, que é o trabalhador, que tem, mais que não seja a dependência mais importante de todas, a dependência financeira em relação ao empregador, porque é este que lhe paga o salário. Dito isto, Maria, acho que é isto o caminho que temos a seguir. Formação contínua, contratação coletiva. E eu não contava ser o primeiro a começar, tinha aqui uma nota final para dizer que ia discordar do Cauê e do Eduardo. Eu não sei se eles o irão dizer, mas fica já dito que há uma coisa que eu não concordo, é o Estado a impor coisas, o Estado a delimitar ou a limitar o tetos salariais, o Estado a fazer rácios de salário mínimo e salário máximo, porque isso, voltamos à história dos gafanhotos, trará consequências muito gravosas num mercado global de perda de quadros, de perda dos melhores do país, para as grandes multinacionais e quando o país precisa de manter esses trabalhadores. José, concordaste com esta última intervenção do Jorge? Sim, concordei. Concordei porque, lá está, acho que voltamos outra vez à questão do planeamento das liberdades e deve ser assegurado um padrão mínimo, mas nunca um padrão máximo. E se me permite, há aqui uma coisa em relação à desigualdade salarial que eu achei muito interessante e que está a ser badalada agora, que é a proposta da JS, segundo vi, que é a introdução do mecanismo de limitação proporcional da disparidade salarial. Ou seja, tem de existir uma diferença máxima entre o salário mais baixo e o salário mais alto. No fundo, estão a dizer às pessoas que não vão, que se subirem nas carreiras até ao topo, ao máximo, não podem ganhar mais de X. Não podem ganhar mais de X. Não. Tu vais ter muita calma que eu agora deixa-me explicar. Isto é a limitação do mérito. É a limitação do mérito. Porque, no fundo, estão a dizer às empresas o que é que cada um dos trabalhadores pode receber. E eu até tenho aqui as declarações, e recupero as declarações do PS em relação a este assunto, que é: o objetivo não é limitar os salários mais elevados, mas sim aumentar os salários mais baixos e de forçar uma mais justa redistribuição de riqueza gerada. No plano teórico parece uma coisa engraçada, é uma boa frase para se dizer. Mas só que esta frase tem implicações ao nível prático que são perigosas e temos de as analisar. Em primeiro lugar, o Estado está a interferir na esfera de negociação privada. Ou seja, é consensual, existe um salário mínimo que não sei se o valor é o mais justo ou menos justo. No mundo em que eu gostava de viver nem existia salário mínimo. No mundo em que eu gostava de viver também não existia. O trabalhador tinha o seu valor e receberia pelo valor. No mundo em que eu gostava de viver também não existiria salário mínimo. Ou seja, os trabalhadores receberiam a parte que merecessem do fruto do seu trabalho naquilo que é a empresa e naquilo que são as possibilidades da empresa redistribuir. Se essa parte que os trabalhadores recebem não é suficiente para a vida deles, procurariam noutra empresa do mesmo ramo de atividade. Isto no plano teórico, claro está, mas só que isto também isto é como aplicar o comunismo, não deixa de ser uma utopia. É verdade, é uma utopia. Estamos em opinião. É uma utopia em que sentido? É uma utopia, porque não é impossível tu confiares na estrita boa-fé dos agentes económicos, é como confiares na estrita boa eficiência dos mecanismos do Estado. São duas realidades históricas. São duas realidades. Não é que podes dizer que se calhar há 600 anos atrás a escravidão ou o fim da escravidão numa utopia, no entanto
Exatamente. houve o seu fim, não é? Não era uma utopia, aliás. Esse argumento vale para tudo. recupero- agora. Ele diz-me que é uma utopia, uma coisa que pode acontecer. Que eu considero que possa recupero São acontecer. Tomás de Aquino há 800 anos atrás, recupero Péricles há Peraí, tudo pode 3.000 anos atrás. Pá, É um bocado isso. eram valores fundamentais. E o Péricles, São Tomás, o único que falou era o pobre coitado do Platão, que se lá se enganou. Mas para continuar esta linha de raciocínio, isto era utópico, mas ainda assim, é consensual que existe uma base salarial mínima que todos temos de respeitar. Uma base salarial que, à partida, naquilo que é o estado da economia, consegue providenciar no mínimo e no limite, fruto também acompanhando com certos serviços de Estado garantidos, que permite uma vida digna, uma vida minimamente digna. Que eu acho que não seja, eu digo-lhe já que acho que o valor do salário mínimo é reduzido, não por haver salário mínimo, ou seja, não por ser uma imposição, eu acho que aquele valor do salário em si é pouco. E isso interferindo na esfera de negociação privada dos salários mais altos. Ou seja, o Estado está aqui a dizer que não pode pagar mais a pessoas que merecem se calhar mais. O Estado está a atribuir cegamente um valor mínimo que é permitido. Porque as empresas estão no limite da redistribuição, de rendimentos, porque vivem num ambiente fiscal absolutamente asfixiante, que não permite, nem é favorável àquilo que é o investimento privado e àquilo que é também a justa redistribuição dos rendimentos pelos trabalhadores. E contribuem também para assegurar um Estado grande, gordo e pesado, que é na lógica do que estamos vindo a falar. E portanto, elas estão no ponto de ruptura. E as empresas precisam, aliás, as empresas não podem redistribuir todos os rendimentos que geram no ano. Caso contrário, coartaríamos o investimento futuro. E eu bem sei que o Partido Socialista gosta de fazer as políticas a 6 meses e a 4 meses. Mas eu penso de maneira diferente. Eu penso que as empresas têm de ter margem de manobra, margem de maneio, para no futuro poderem pegar nesses lucros amealhados, nesse dinheiro amealhado, para voltar a pô-lo de volta na economia, gerando mais postos de trabalho, gerando mais rendimentos, e aí sim distribuir rendimentos de uma maneira sustentável e de uma maneira a longo prazo. E este mecanismo de limitação é um mecanismo perigoso. Porque nem a propósito, dia 9 de novembro, celebramos a queda do Muro de Berlim. Ou seja, a afirmação das liberdades. E no dia 6 de novembro, no dia 7 de novembro, no dia em que estamos a ter o debate, aliás, estamos a falar de uma coartação completa da liberdade. Porque este mecanismo de limitação não é nada mais, nada menos do que uma manobra para baixar os salários mais altos. Porque eu vou explicar isto muito bem. No cenário hipotético, Passo ao autoelogio. há um gestor que recebe o salário mais alto. E na sua pirâmide há 100 trabalhadores que recebem o salário mais baixo. E se o objetivo da política é subir os mais altos, os mais baixos, e bem, significaria um acréscimo de subida de salários que a empresa não conseguiria comportar. Portanto, isto o que é que está a obrigar as empresas a fazer? É abaixar os mais altos. É entrarmos, mais uma vez, na lógica do socialismo e não nivelar-nos pelas riquezas, mas sim nivelar-nos pela miséria. Eduardo, eu nem te vou dirigir nenhuma pergunta, sei que estás ansiosíssimo por responder ao José. Não, estou ansioso para responder ao Zeca e ao Jorge, porque de facto há aqui muita coisa para dizer, mas antes disso eu queria recuperar aquilo que era o tema central desta pergunta, que era a desigualdade salarial entre sexos, porque de facto nós tivemos recentemente a publicação de um relatório do Governo sobre a desigualdade salarial, se não estou em erro, no dia 4 de novembro, que assinalava-se o Dia Nacional da Igualdade Salarial. E o primeiro dado que se retira daí, não é? É que as mulheres portuguesas desde domingo começaram a trabalhar de graça até ao final do ano, e esse é um facto que é preciso assinalar não positivamente, obviamente, mas porque de facto nós continuamos a ter este problema de termos uma grande assimetria entre rendimentos, entre pessoas de sexos diferentes.
E dentro desse relatório tinha até alguns dados que são particularmente preocupantes, porque onde se nota a principal desigualdade salarial é precisamente onde as mulheres são mais fortes que os homens, do ponto de vista médio, que é nas profissões para qualificações mais elevadas. E isso significa que se nós temos mais mulheres com qualificações mais elevadas, em média, do que homens, e eles estão a receber mais do que as mulheres, é porque nós temos um problema de desigualdade, de facto, que não é um problema. Muitas vezes é um argumento que é utilizado, que tem a ver com a diferenciação de funções e com o peso relativo de participação de cada sexo em algumas funções, que é um argumento, em primeiro lugar, errado, porque nós não podemos fazer apenas a comparação para as mesmas funções, embora para as mesmas funções nós saibamos de muitos setores nos quais não é feito o pagamento para as mesmas funções de igualdade salarial, e isso é muitas vezes justificado com coisas que me parecem absurdas do ponto de vista civilizacional, como estamos a falar de questões civilizacionais, como é o facto de a mulher poder engravidar. E depois, por outro lado, porque se de facto há um problema de distorção em função da distribuição de pessoas em funções mais bem remuneradas, então isso significa que nós estamos a limitar o acesso das mulheres a posições mais bem remuneradas. E, portanto, nós, infelizmente, durante o período, se não estou em erro, e para não mentir, até 2014 ou até 2016 nós tivemos um aumento da desigualdade. Desde 2016 temos vindo a reduzir essa desigualdade, também fruto da valorização dos salários. Portanto, houve uma valorização dos salários. Um aumento do salário mínimo, por exemplo. Exatamente. Houve um aumento das remunerações em Portugal, e isso permitiu também, nessa tendência de remuneração, ajudar a igualar mais os salários médios entre géneros, entre sexos, mas continuamos a ter este problema fundamental de desigualdade salarial entre homens e mulheres. E isto leva-me a uma coisa que eu gostava de chamar também para este debate, que é um dos problemas que nós fomos discutindo nos programas a propósito de outras matérias, o crescimento de um certo extremismo político em muitos países, como temos assistido na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, etc., como falámos do caso do Brasil, tem vindo a surgir também muito como uma certa reação àquilo que é a construção do mundo novo de que falava o Zé, que eu felizmente continuo a defender. Portanto, esta atualização de valores no mundo tem gerado também uma reação forte, que tem ajudado a impulsionar também este tipo de populismos, e nós assistimos, por exemplo, ao agora Presidente do Brasil a dizer publicamente, em vários momentos, que não pagaria o mesmo a uma mulher do que a um homem, por exemplo. O Donald Trump também fez a mesma coisa. Temos o caso do eurodeputado polaco, que afirmou e foi penalizado no Parlamento Europeu exatamente por declarações desse género, e, portanto, nós, quando falamos desta questão, não estamos a falar apenas de uma questão de justiça, nas quais já todos nós concordamos, e, portanto, entendemos que é preciso fazer esse progresso. Há ainda uma resistência, de facto, quer da parte dos empregadores, quer da parte da mentalidade de um conjunto largo da sociedade, que acha mesmo que as mulheres não são capazes de realizar as mesmas funções em igualdade de circunstâncias do que um homem. E isso é preocupante, porque, obviamente, nós podemos aceitar que haja profissões muito específicas, por exemplo, no caso das funções em que é exigido a utilização da força, e mesmo assim não é igual para todos os casos, mas nós sabemos que, em média, o corpo feminino tem, obviamente, menos massa muscular do corpo masculino, e, portanto, para esse tipo de casos nós podemos perceber que não possa haver igualdade de circunstâncias, mas a verdade é que na maior parte das funções, especialmente no mundo em que cada vez mais as profissões são essencialmente intelectuais, não há diferenciação de funções. Pelo contrário, até acho que corremos o risco de sermos rapidamente ultrapassados pelas mulheres que têm feito um percurso do ponto de vista académico melhor do que nós. Acho que há consenso entre nós por uma aplicação estrita daquilo que é o princípio da igualdade, que para situações diferentes, soluções diferentes, tendo em conta esse conceito de justiça, acho que no que toca aos géneros, eu esqueci-me de falar na minha intervenção, como é mais que óbvio, acho que sim, a mulher tem de ter uma proteção extra daquilo do homem, até porque a mulher está sujeita a engravidar, coisa que o homem não. E ela não pode ser penalizada em virtude de ficar grávida, quer dizer, isso sim é nem o homem. Eu acho que desse ponto de vista, eu acho que paternidade. Exatamente. Eu acho que um dos problemas, e era isso que eu queria para puxar para ir de encontro à vossa discussão também. O problema que nós temos, independentemente do que nós possamos concordar, é de como é que funciona a realidade.
E a realidade é que nós não temos, nem nunca tivemos, patrões, de um modo geral, que estejam disponíveis para proceder a esta atualização salarial. E isso acontece por motivos que são exatamente a extorsão do lucro. A história do século XX prova-te exatamente o contrário, pá. Porquê? Prova-te uma atualização constante daquilo que é a qualidade de vida, com o aumento salarial por parte das empresas aos trabalhadores. Pronto, então vamos... A direção e acho, a direção então tem sido... Então vamos pegar por aí. vontade dos patrões, não é? Vamos pegar por aí. Sim. Ok? Concordamos que sim. Isto foi uma discussão que eu já disse várias vezes neste programa, que devíamos ter um dia destes, portanto podemos tê-la agora muito rapidamente. Depois da Segunda Guerra Mundial e depois da depressão, da maior parte, da depressão económica, obviamente, a maior parte dos países da Europa, porque estavam destruídos pela guerra, a maior parte das grandes fortunas e a propriedade que tinham foi destruída pelo efeito da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, há um conflito, óbvio, entre dois blocos, um bloco ocidental e um bloco de leste, em que, e foi aí que floresceu também a social-democracia, com o receio dos patrões de acontecer a mesma coisa do que na Rússia, porque obviamente havia aumento de sindicalização de trabalhadores e havia crescentemente uma pressão do lado dos direitos dos trabalhadores e, portanto, um receio de que se coletivizasse a propriedade privada. Portanto, neste cenário, neste contexto, foi permitido que, na maior parte da Europa, surgissem, obviamente, com configurações diferentes e com particularidades que têm a ver com as características de cada país, fazem surgir, de alguma forma, Estados sociais. E, portanto, Estados, acima de tudo, inspirados por uma filosofia social-democrata, de reforma do capitalismo. Mantenho eu ainda, porque a minha inspiração é bernsteiniana, rumo ao socialismo. Permitiu-se que houvesse, durante 30 anos, que se designam os 30 gloriosos anos, um período de grande crescimento económico, assente em duas coisas. Uma, consolidação dos direitos dos trabalhadores, é verdade, aí sim, nesse período sim, uma grande aceleração neste caso, não só do salário, não só do rendimento, mas também no conjunto de benefícios para os trabalhadores, ao mesmo tempo que se permitiu que houvesse aumento dos lucros. Isso aconteceu porquê? Porque durante estes 30 gloriosos anos tivemos períodos de crescimento, ou taxas de crescimento à volta dos 2 dígitos, acima dos 10%, e isso permitiu que na redistribuição daquilo que era a mais-valia gerada houvesse possibilidade para aumentar salários e aumentar benefícios ao mesmo tempo que se tinha aumento de lucros crescentes. Vou-te só pedir, Eduardo, que tentes ser ligeiramente mais sucinto. Pronto, vou tentar, embora seja difícil resumir. Sim. Mas pronto. Isto aconteceu só sobre o século XX. Isto aconteceu até aos anos 70. Não só pelo caso da crise do petróleo, mas também porque, obviamente, à medida que se foi reconstruindo a Europa, a reconstrução da Europa teve um papel muito importante do ponto de vista da aceleração da economia. Claro. A partir do momento em que se começa a estabilizar, as taxas de crescimento começaram a diminuir. São mais tão jeitinho. O problema é que nós, desde esse momento, especialmente com os anos 80, com a política dos vossos bem-adorados Ronald Reagan e Margaret Thatcher, inspirados pelo Milton Friedman e pelo pensamento que começa a ser dominante nessa altura da fusão entre a Escola de Chicago e a Escola Austríaca, passamos sim a ter uma primeira fase que usualmente se designa na economia política por privatização do keynesianismo, ou seja, em que, ao contrário do que aconteceu nos primeiros 30 anos, em que é o Estado que garante direitos aos trabalhadores, passam a ser os trabalhadores a ter que garantir os seus próprios direitos, é assim que surgem os seguros de saúde, que surgem os planos de poupança de reforma, etc, etc. E a partir desse momento, até ao momento de hoje, nós nunca mais tivemos atualizações salariais que correspondessem ao aumento da produtividade que tivemos ao longo do século XX. Portanto, Eduardo, desculpa, aquilo que disse o Zeca não é inteiramente verdade. E eu depois posso, se quiseres, podemos fazer intervalo e eu continuo depois o meu raciocínio. Podemos sim, precisamente. Fazemos dar umas palavrinhas. Claro que sim. Fazemos agora um intervalo e voltamos dentro de instantes ainda com o tema das desigualdades salariais. Até já.
Estamos de volta ao Desafios Políticos para a quarta e última parte do nosso programa. Eduardo, falávamos da desigualdade salarial, entretanto interrompi o teu raciocínio, precisávamos mesmo de fazer um intervalo. Sim, eu estava a tentar explicar que não é exatamente verdade que ao longo do século XX, ou ao longo de todo o século XX, nós tínhamos tido atualizações salariais e aumento de benefícios para os trabalhadores, pelo contrário. E isto leva-me... Porquê que era importante nós explicarmos isto? O que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, porquê que foi possível estabelecer Estados sociais e porquê que hoje em dia não é possível estabelecer Estados sociais. Porque à medida que as taxas de crescimento foram diminuindo e que foi impossível manter este equilíbrio para sempre, não é? De, ao mesmo tempo, aumentar os lucros dos capitalistas, portanto, de quem tem as estruturas produtivas e dos trabalhadores, aquilo que acontece é que a pressão política dos detentores de propriedade privada, aquilo que usualmente se designa também por reações de Kalecki, não permitiram que os Estados pudessem continuar a desenvolver essa política. Aliás, não é por acaso que é nesse período que nós começamos a ter o acesso generalizado ao crédito, que deixou de estar apenas na esfera da atuação industrial e, portanto, os bancos prestavam crédito, serviço de crédito, essencialmente à indústria para que pudesse desenvolver a sua atividade, e bem, mas passaram a fazê-lo para os cidadãos individualmente considerados, exatamente porque as pessoas, para cobrir a diferença, o déficit entre o que era o rendimento das pessoas e as necessidades que elas precisavam de cobrir. Obviamente isto não aconteceu em todo o lado da mesma forma, porque depois depende da forma como cada Estado se organiza. Obviamente nós conseguimos manter em Portugal, ou conseguimos atingir, depois da Revolução do 25 de Abril, direitos fundamentais como o direito à reforma, o direito à saúde e etc., em Estados como os Estados Unidos. Isso deixou de acontecer e as pessoas passaram a ter que garantir o seu direito à habitação através de empréstimo bancário, a sua saúde através do seguro de saúde, a sua reforma através do plano de poupança de reforma, etc, etc, etc. E é preciso explicar isto por uma razão muito simples. Quando nós falamos de quais são os problemas do capitalismo, não estamos a falar de um bicho-papão, não estamos a falar de uma figura mitológica. Estamos a falar de coisas concretas que foram acontecendo ao longo do século XX e que hoje em dia se manifestam. E isto vai-nos levar aos salários. Porquê? O problema dos salários, hoje em dia, é o mesmo problema que tem sido desde os anos 70 ou desde o fim dos anos 70 e início dos anos 80. Que é o problema de, à medida que a produtividade aumentou, nós esmagamos a possibilidade de garantir direitos para os trabalhadores em função dos lucros privados. E ao fazermos isto, temos endividado as pessoas para elas próprias garantir os seus bens essenciais e a manutenção do seu nível mínimo de vida. Hoje em dia é praticamente impossível para uma família média fazer os seus gastos, a sua vida cotidiana, sem recorrer a crédito constantemente. Esta é que é a verdade. E, portanto, aliás, basta ver o valor do salário médio nacional, que está à volta dos 800 euros. Portanto, é um valor baixíssimo. 1,7 vezes o salário mínimo. Pronto. Okay. E, portanto, o problema que nós continuamos a ter é a regulação do mercado. E isto leva-nos à questão da limitação salarial. Quando nós dizemos que nós queremos limitar a remuneração dentro de uma empresa, é um valor que esta foi a proposta da Juventude Socialista, que era 12 vezes, ou seja, o salário mais bem pago dentro daquela empresa podia ser, no máximo, 12 vezes mais o salário mais pequeno. Nós estamos a dizer várias coisas ao mesmo tempo. Okay? A primeira coisa que nós estamos a dizer é, que foi um dos argumentos que usou o Zeca, o argumento do mérito. Por muito mérito que as pessoas tenham, não há ninguém que consiga fazer o trabalho de 300 trabalhadores. É impossível. E eu estou a dizer isto, não estou a dizer isto mas porque... Mas pode correr o risco. Pá, o mérito também se avalia Deixa-me acabar. Risco. Quer dizer, tu reduzes ao mérito à força de trabalho, ou um cavalo, o homem. Certo. O trabalhador não é um cavalo. Claro que não é. Claro que não é. Mas a questão continua a ser a mesma. Eu, quando estou a dizer isto de 300 pessoas, não estou a dizer porque uma fábrica tem 300 pessoas e é o diretor e só pagamos ao diretor. A questão não é essa. A questão é que uma estrutura produtiva é feita de diversas tarefas que são feitas em conjunto. Por isso é que existem empresas. As pessoas não conseguem produzir sozinhas. Okay? Há dois motivos. Um é, as pessoas não têm acesso aos meios de produção e, portanto, precisam de se sujeitar a quem tem os meios de produção para poderem produzir. E depois, por outro lado, porque sozinhas não conseguem organizar uma atividade produtiva. E isso significa que, quando nós temos CEOs a ganhar 300 vezes o que ganha uma pessoa da sua fábrica, por exemplo, ou da sua empresa, seja qual for o tipo de atividade, por muito que essa pessoa seja boa, ela beneficia, o seu trabalho resulta daquilo que são os ganhos de produção marginais de cada um dos trabalhadores acumulados. E, portanto, não podemos aceitar como normal que uma pessoa possa estar numa empresa a ganhar o salário mínimo e haja outra pessoa a ganhar 500 mil euros. Porque, do ponto de vista do resultado da produção,
e já dando o desconto sobre aquilo que nós podemos considerar o mérito, que é uma teoria interessante também, e já vou falar também sobre o valor e sobre o salário, sobre a construção dos salários, para chegarmos a esta ideia de isto é apenas uma recompensa do mérito. Não é. Mas vamos admitir que queremos dar uma margem de mérito. Temos um trabalhador a ganhar 12 vezes mais o que outra pessoa na mesma empresa, a produzir a mesma coisa, o mesmo produto final, não é, independentemente da diferenciação de funções, um reconhecimento de mérito? Os funcionários não fazem a mesma coisa. O problema... Faz conta, eu acho que eu gostei da parte histórica. Sim. Só que depois o problema é que tu parece que estás a viver ainda nessa história dos anos 90 das grandes empresas, das grandes empresas industrializadas. Isso hoje cada vez menos é uma realidade. Porquê que a PT pode ter um call center, por exemplo, e pagar o salário mínimo menos do que isso a uma pessoa que está a atender chamadas? Dou-te um exemplo prático. Deixa-me dar-te este exemplo prático. Hoje em dia, no mundo global em que competimos todos com a empresa da China, do Sri Lanka, dos Estados Unidos ou da Polónia, como é que tu consegues segurar uma pessoa que provavelmente daqui a um ano te registra uma patente para a tua empresa de 1.000 milhões de euros a pagar-lhe 12 vezes mais que o que ganha a empregada de limpeza? Como? O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Desculpa lá. Qualquer outra empresa nos Estados Unidos, na Polónia, na China, vai pagar a essa pessoa o correspondente a que ela aspira. E tu estás a perder uma patente que vale não sei quantos milhares de milhões no futuro. O teu problema continua a ser O teu problema é como é que nós sobrevivemos dentro de um sistema capitalista aberto. Não é não. Pá, eu isso concordo contigo, mas por isso é que eu não sou capitalista. Não é não. Eu concordo. Como é que tu fazes? Como é que tu o problema é exatamente ficas esse. para trás dos outros países? Não ficas para trás dos outros países. O problema continua a ser o mesmo. Nós temos quando estamos a falar de economia, é preciso nós percebamos uma coisa, que é, economia não é mais do que nós podermos perceber como é que produzimos bens, como é que alocamos bens e como é que as pessoas acedem a bens. Não é mais do que isto. E, portanto, quando nós falamos, por exemplo, sobre o salário, e dizemos sobre o salário mínimo, que nós não podemos limitar em função salários uns dos outros, porque já temos um salário mínimo, ou que dizemos que tem que haver numa economia pessoas a receber o salário mínimo porque eram os tais gafanhotos que estavas a dizer, aquilo que nós estamos a falar é da vida das pessoas e da remuneração do trabalho delas. Aquilo que nós estamos a dizer, quando nós dizemos a vida das outras pessoas quando que nós vivem dizemos, com essas numa sociedade. mas a questão não é essa, porque isto não é uma cadeia alimentar. O capitalismo é que transforma isto numa cadeia alimentar. Exatamente, a tua metáfora é ótima exatamente por causa disso. Porque os gafanhotos são exatamente a base da produção. São as pessoas que recebem o salário mínimo ou baixos salários que trabalham para produzir o que um leão qualquer na savana há de comer. Certo. Esse é que é o problema. E o que eu quero é deixar de ter gafanhotos. O problema é que se matam os gafanhotos, as minhocas acabam com a empresa. Não, pelo contrário. Porque acredita, tu não foi o que acabas aconteceu. com o produtivo. Foi o que aconteceu. Tu não acabas. Foi o que aconteceu onde? Onde é que aconteceu? No caso dos gafanhotos e das minhocas. Já saímos sempre das tábuas. Desculpa lá. Mas isso é meramente hipotético. Já passámos isso. Não querendo terminar este raciocínio, Cauê, por favor. Bom, acho que, ainda retornando também aqui à questão da desigualdade salarial entre sexos, acho que o PCP tem sempre mantido uma posição clara sobre esta temática e não se cinge somente também ao reconhecimento da igualdade salarial entre sexos. Acho que numa primeira abordagem precisamos ter um enquadramento histórico sobre esta temática, ou seja, a presença da mulher no mundo do trabalho e a sua participação nos diversos domínios da sociedade são frutos também do 25 de Abril e da Revolução de Abril e o fim, obviamente, da situação de inferioridade que o regime fascista criava em Portugal. Deixamos de ver, obviamente, a velha imagem, a velha figura de a mulher dona de lar, a mulher quase ligada a uma sociedade puramente patriarcal, não é? Que pode ter, se assim o entender. Hoje também estamos a entrar num puritanismo de condenar as mulheres que querem ficar em casa. Não é essa a questão, mas não é por aí que eu estou a dizer. Eu estou a completar. Há uma valorização da mulher com o 25 de Abril na sociedade, não é? E acho que é isso que a gente... E estamos de acordo nessa posição. Claro que estamos. E obviamente com a Revolução e 25 de Abril as mulheres verificaram conquistas de novos direitos, de alteração do seu estatuto na família, no trabalho e na sociedade. Mas acho que conceptualmente e nos dias de hoje os direitos das mulheres e a igualdade na vida estão longe de ser uma realidade concreta, plena. Porque o que a gente observa muito mais é que as políticas de direita dos sucessivos governos, e isto acho que é para incluir também PS, PSD e CDS, são responsáveis do não avanço na conquista de novos direitos.
E a continuação de políticas que agravam o mundo do trabalho e os direitos sociais permanece muito. E nós consideramos muito, o PCP considera muito, que este permanecer também tem muito fruto das amarras e da submissão que estes sucessivos governos têm tido ao grande capital, como também à União Europeia, desde a questão do déficit e dos serviços da dívida, que acabam por ser um obstáculo de uma política que corresponda ao direito e à aspiração das mulheres à igualdade, à justiça, ao desenvolvimento e à paz. E só dando um exemplo desta questão de submissão, porque é que eu digo este grande chavão da submissão ao grande capital, da submissão à União Europeia, por exemplo, cada décima da redução do déficit significa mais de 200 milhões de euros para se poder realizar investimentos públicos, não é? Ou seja, é que ainda por cima o déficit que a gente está a praticá-lo hoje está abaixo do limite que é imposto pela União Europeia. Ou seja, a gente podia jogar aqui com o déficit para poder haver uma implementação na rede pública. Déficit quer ser... Está bem, mas estamos a falar das vidas das pessoas nessa questão, não é? Estamos a falar de poder praticar na saúde, poder praticar na educação. Nunca acabam, mas não é só questão. É que a tua lógica. Uma margem de manobra para se a tua lógica é ver as pessoas como números. É que a tua lógica é ver as pessoas como números. Economia foi exatamente essa. Foi os 30 gloriosos. E não é só foi essa ideia de contração de dívida pública. E aqui para. Não foi aí contexto de dívida pública. Não, foi. Onde os Estados se endividaram foi precisamente depois desse período. Precisamente às tensões. Acho que vocês todos já tiveram grande tempo de antena. Força, tens razão. Mas continuando, portanto, num quadro de retrocesso das políticas sociais e da desvalorização dos trabalhadores e da pressão do país, acho que podemos observar uma discriminação existente no mundo do trabalho relativamente ao grau salarial, nomeadamente quando falamos das mulheres trabalhadoras. Ora, os dados que apontam a discriminação nos ganhos médios mensais e o salário base mensal das mulheres assinalam que no primeiro, ou seja, nos ganhos médios mensais, situa-se em 19,1%, ou seja, 70 dias não remunerados que uma mulher não ganha. E no caso do salário base mensal, são cerca de 15,8%, 58 dias não remunerados. Ora, estes dados, menos que eu fui buscar, são de 2016, representam uma ligeira de redução relativamente a 2005, aos dados de 2005, mas são derivados, obviamente, do aumento salarial que existe, muito fruto do aumento do salário mínimo nacional, que desde já o salário mínimo nacional é muito abrangido pelas mulheres trabalhadoras, na sua grande maioria são as mulheres trabalhadoras que têm acesso ou que têm o salário mínimo nacional, embora obviamente seja insuficiente e limitado estas alterações que a gente verifica. Ora, e não só no mundo do trabalho a gente vê que existe uma discriminação relativamente à mulher. Também se reflete, obviamente, no baixo valor das prestações, da proteção social e das pensões de reforma. Por exemplo, eu ainda no outro dia conheci o caso de uma senhora que tem cerca de 35, 40 anos de descontos para a Segurança Social. Decidiu, obviamente, por questões de saúde, pedir a reforma antecipada e a reforma que ela recebe é menor que o valor do salário mínimo nacional. Isto é só um exemplo de como é que temos a situação nos dias de hoje. Portanto, o que se constata é que, embora haja punição por lei e que o princípio da não discriminação salarial seja um dever das empresas e esteja previsto na educação, continua-se a desvalorizar o trabalho feminino, para este ser utilizado para a acumulação da riqueza patronal. E acho que neste sentido o PCP tem procurado manter sempre uma posição firme no que toca ao que é aos direitos dos trabalhadores, ao direito da mulher ter uma vida digna e justa. E isto passa, obviamente, pelas propostas que têm-se vindo sempre para cima da mesa, como é a efetivação do direito da mulher ao trabalho, o respeito dos seus deveres, a garantia de uma igualdade salarial, que acho que é o que estamos aqui todos em cima da mesa a discutir e a concordar, a redução do horário de trabalho para as 75 horas e o fim da regulação dos horários, as mulheres e os trabalhadores têm direito a ter uma vida com horários justos, o cumprimento dos direitos da maternidade e da paternidade, obviamente que daqui estamos de acordo, o investimento nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado, garantido o acesso a todos à saúde, à educação, à segurança social, ao transporte e à justiça. Garantindo o acesso, concordo com o termo. Boa. Não, e ainda há uma outra proposta, por exemplo... Não, garantir o acesso. Muitas vezes isso, patrocinar, pagar... Não, garantir o acesso. Acho que é uma função do Estado. Sim. Tu concordo plenamente. Garantir o acesso a quem não pode ter. Mesmo que seja um operador privado, pode garantir que haja operadores privados. Era para aí que eu estava a levar o garantir o acesso. Garantir o acesso à saúde pode ser num hospital privado. Eu estou a dizer que quem deve garantir o acesso é o Estado. O Estado tem a garantir um hospital privado. Sim. E as parcerias público-privadas, sim. Gostei muito da expressão. Concordei com ela na totalidade.
Mas de haver as experiências dos países sem serviços nacionais de saúde, recorre muito para... Eu estou a favor do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, Eu sou um defensor do Sistema Nacional de Saúde, não daqui em É causa. bom que ainda tivéssemos tempo para o próximo tempo. Para o próximo tema que ainda iríamos discutir muito mais disso. Sim, sim, sim. Mas ainda sobre a questão da discriminação salarial, só deixar Íamos aqui com também, certeza. só também deixar aqui mais também uns pontos sobre esta questão, que é, e que tu referiste, Jorge, sobre esta questão, que era o contrato coletivo, que tudo bem que a gente tem a existência do contrato coletivo, mas, no entanto, a gente também tem a caducidade do contrato coletivo de trabalho, não é? E acaba por ser uma das formas de existência de diferenças salariais. Mas faz sentido para as duas partes. Mas Faz essa sentido das duas questão- partes que haja um novo tempo para a renegociação. Eu sei que depois tens as portarias de extensão, Mas essa questão é que tens isso tudo é que por a decreto Mas a ministerial. caducidade do contrato de trabalho significa entre muitos aspectos, significa que em cada negociação é dada a possibilidade às associações patronais de, recusando a negociar, se fazer caducar os contratos coletivos de trabalho. E pôr em causa os direitos que estão consagrados nesses contratos coletivos, não é? Mais ou menos, os contratos É isso, não caem na é isso, não caem totalidade. na totalidade. Não é Também há exatamente tudo bem que há a questão do recorrer à arbitragem obrigatória, mas Tens a portaria de extensão do Ministério Não, mas do o que a gente Trabalho. acaba a ver, isto são dados concretos. A situação de chantagem que cria esta questão da caducidade é que, por exemplo, em certos contratos de trabalho existe a eliminação dos feriados municipais para os trabalhadores, existe o corte de pausas de 10 minutos, existe a redução de 1/4 de pagamento de trabalho extraordinário em dias de folga. E isto são coisas que acontecem. São coisas do dia a dia. Eu concordo contigo. Essa crítica foi uma crítica que a JTS também fez relativamente às alterações no Código de Trabalho. Agora, o que eu não posso aceitar é que se diga que, generalizadamente, o Código de Trabalho é pior para os trabalhadores, que não é. Pelo contrário... Para os trabalhadores, aliás, com o alargamento do período. Olha, que eu não Pelo sei, contrário, as novas normas que são introduzidas, as novas normas pelo contrário. que são introduzidas vêm de certa forma a denegrir. O acabas alargamento por- do período experimental O alargamento do é... período experimental são Estás a dar o período 6 meses, experimental, o 6 meses em que o trabalhador É isso. pode estar a ser testado pelo trabalhador, concordo e nós não é criticamos duas descontado, coisas. não desconta para nada, nem para os subsídios de férias, há nem duas para os críticas subsídios de que desemprego. podes fazer O, do Código de Trabalho. o patrão pode pedi-lo sem justa Certo. causa. Tens toda Como a é razão. que... Tens toda a razão. É uma questão Há que eu duas- faço. Como é que há isto duas críticas é... que podes fazer do Código de Trabalho. Uma é caducidade automática, que eu não concordo, mas percebo o princípio. Eu também. Que é, nós tivemos, durante o governo do Passos Coelho, como tu sabes bem, nós tivemos praticamente a extinção da contratação coletiva em Portugal. Sim, sim, sim. E Extinção, não é? o facto de haver a caducidade automática é uma forma de estímulo a que haja contratação coletiva, porque um dos problemas que nós tínhamos era, não havendo caducidade automática, os patrões não quererem contratos coletivos Exato. de trabalho e, portanto, não quererem negociar e, portanto, não se estabelecerem contratos coletivos de trabalho porque não tinham possibilidade de os renegociar e, portanto, não concordando, percebo que é um estímulo a isso. E dois, é a regra específica que é do aumento do período experimental para primeira função e já não me lembro qual é o outro. Pronto. É substituir o contrato E eu aí a 6 meses. concordo contigo. Mas isso Agora, é uma substituição. não se pode Uma dizer que um substituição. código de trabalho novo, em que se acaba com as figuras dos contratos a termo, Eu dos tenho contratos outra sem termo, crítica, quando se o aumentam banco de horas. os contratos quando se aumentam, que se acaba, quando se aumenta Não, o Banco de Horas passou a os períodos para- depender do plenário Sim, mas quer dizer, plenário trabalhador. Isso é o que faz sentido. Não, quer dizer, só agora eles um podem- trabalhador individual a ter essa vontade tem que ter esse direito. Não é bem assim, porque a produção não acontece porque um trabalhador individualmente quer, não é assim. Claro, voltamos Só funciona. àquelas empresas, às linhas de produção. Eu já te Voltamos às expliquei que empresas do não tem a ver século com isso, passado. mas não tem a ver com isso, mas tem a ver com o simples facto de eu, se quero ir trabalhar para o escritório à meia da noite, preciso ter alguém que me abra a porta. Ou E, que portanto, seja. como é óbvio, hoje em dia eu posso trabalhar em casa, como é óbvio, mas se eu depender, se eu depender do computador que está na minha empresa, eu tenho que depender de outros trabalhadores para poder produzir. Portanto, esquece essa ideia de que tem a ver que tem que ser uma fábrica. Não tem que ser. Tu podes pintar a coisa da maneira que quiseres. Podes ter a chave para entrar na empresa, podes. Reduzes sempre qualquer operação produtiva da mesma maneira. São pessoas a operar e a trabalhar sobre meios, mais nada. Certo, Isso não mas há outra forma. com liberdade local, com liberdade Portanto, de só para horário, concluir com liberdade... Acho que Eu também acho que sim, mas uma coisa é permitir essa flexibilização. Outra coisa é dizer-se que um trabalhador individualmente pode decidir se te faz banco de horas ou se não faz ou quando faz. Não pode ser assim. O seu, se o que Não é nem o depender- trabalhador,
nem o trabalhador individualmente tem que decidir isso, nem é o patrão individualmente tem que decidir isso. Certo, mas se faz conta que o que dele depende, já não... Deste um exemplo do porteiro, para abrir a porta para ele ir trabalhar. Se o porteiro não o aceitar, isso já estava previsto na lei, ou seja, o outro não poderia trabalhar. Agora, se os dois aceitarem, hoje não pode acontecer porque o banco de horas tem que ser aprovado em plenário de trabalhadores. Não faz sentido teres um porteiro para abrir a porta a uma pessoa quando tens outros trabalhadores. Tens a maioria das empresas tem porteiro 24 horas ao pé. Estou a dar um exemplo, Jorge. Estou a dar um exemplo. Pode ser porteiro, pode ser outra coisa certo, qualquer. Mas eu acho que estamos a focar-nos demasiado. É eu acho que toda esta discussão sobre o mercado de trabalho não estamos a perceber o que é o mercado de trabalho que aí vem. Eu acho que temos que estar preparados e é essa a discussão que temos que fazer. Isso é um mito. Nós podemos dizer uma coisa há coisas com as quais nós conseguimos concordar, que é, nós temos, as profissões são cada vez mais intelectuais, Sim. cada vez mais dependentes de formação e cada vez mais a formação qualificada é o fator de independência em relação ao patrão. Dúvida. Aquilo que antigamente acontecia, que era eu poder, tendo em conta que a mobilidade de pessoas, o fechamento dos mercados, etc., mercados nacionais, etc., essa automatização, tens o fim de 5 milhões de empregos derivados da automatização, tens 17 em cada 20 minutos que hoje entram na escola primária e vão ter um emprego que nós não conhecemos hoje em dia. Isso é absolutamente irrelevante para as questões fundamentais sobre o funcionamento do mercado. Por uma razão simples. Vai aumentar o desemprego mundial. Mas mudam as formas de operação. As formas de operação, as formas de trabalho mudam, como é óbvio. Mas a questão essencial que é... E isto, eu costumo dizer isto várias vezes, não sendo eu marxista, acho que é impossível discutir política sem se ler Marx. De acordo, já tivemos essa as formas de produção são diferentes, podem assumir as formas que quiserem. A questão fundamental continua a ser uma. Eu tenho alguém que me paga porque detém os meios para eu produzir. E, portanto, eu, do meu trabalho, não recebo o integral do trabalho que eu opero, porque senão quem detém os meios de produção e me dá essa oportunidade não recebe nada. Portanto, todos os trabalhadores dão parte da sua força produtiva para alguém que se limita a fornecer-lhes a oportunidade para trabalhar. E, portanto, a questão continua a ser a mesma. E quando nós discutimos os rácios sobre salários, é disto que nós estamos a falar. Porque era aquilo que eu estava a dizer, que estava a recuperar há bocado, que é, por muito que um tipo seja altamente competente, altamente diferenciado, não faz o trabalho de todo o resto da estrutura de produção. Seja ela de tipo seja um call center, seja uma fábrica, seja o que for. Eu dei-te um exemplo que tu não conseguiste refutar, que foi do registro de patentes. Não, eu consigo refutar esse exemplo. Claro que pode. Uma pessoa que registra uma patente que vale 1.000 milhões, obviamente pode valer mais que 300 trabalhadores. Mas porquê? Mas porquê? Porque ele trouxe 1.000 milhões ele registrou uma patente que vale 1.000 milhões de euros, que se calhar só ele aqui a faz no seu computador. Jorge? Se calhar só ele aqui a faz no seu computador. Não interessa. Isso é irrelevante, porque essa patente por si só não vale 1.000 milhões. O que vale é o trabalho que resulta dessa patente. Certo. E essa patente, para valer 1.000 milhões, vai precisar de outras pessoas a trabalhar sobre essa propriedade intelectual para poder dar esse valor de 1.000 milhões. Portanto, tu podes dizer o que quiseres, mas consegues reduzir tudo à mesma questão. Mas tu se fores um patrão português com a proposta que tu da JS, não vai poder contratar esse. Porquê? Porque senão vai ter que se esse que daqui a um ano vai trazer a patente para a empresa quiser 1 milhão de euros ao ano, a funcionária da limpeza da empresa vai ter que receber. E qual é o problema? E qual é o problema se ela também contribui para a produção da empresa? A patente é só daqui a um ano. Então se não recebe também não pode pagar esse salário. Estás a pagar o potencial. Só há duas formas. Estás a investir no potencial. Peças crédito para investir no potencial. Ou tens rendimento, para pagar esse ordenado, ou não tens. Isso é simples. Esse sim. Agora os outros todos não. Os que vêm atrás não. Eu posso recorrer ao crédito para fazer um investimento potencial numa pessoa que eu acredito que está a desenvolver um projeto que me vai fazer uma patente. Certo. Se isso me obrigar a alavancar todos os salários de 300 pessoas, e eu se calhar já nem cobertura de crédito tenho, eu se calhar não... A vantagem que tu tens é que os teus concorrentes também não podem fazer isso, têm exatamente a mesma limitação. Não, porque os meus concorrentes não estão em Portugal. Mas essa é que é a discussão que eu te disse há bocado. Isso é que eu não posso aceitar, essa chantagem que me diz assim, tu podes achar que o sistema é injusto. Tu podes achar que uma pessoa que trabalha a receber o salário mínimo recebe injustamente enquanto o CEO recebe 300 vezes aquilo. Sim. Mas tu tens que aceitar essa chantagem porque há outro país no mundo que te obriga a ser exatamente como uma economia capitalista aberta e que te vai forçar a fazer isso. Isso é que eu não posso aceitar, Jorge. Porque o problema, quando há bocado o Zeca dizia assim, eu não posso aceitar que se faça uma limitação máxima porque estamos a limitar a liberdade individual. Sim. E o problema é que nós estamos de tal forma desfasados que nós nos esquecemos
dizemos que nós vivemos em comunidades, Sim. exatamente porque nós sozinhos não sobrevivemos. Nós não temos uma comunidade de liberdades individuais. Nós somos seres existentes dentro do resto da direitos que nascem comunidade. connosco, mesmo antes, Como é antes óbvio, de sermos como é membros de óbvio, uma sociedade ou como uma é comunidade óbvio, que mas são o problema, inalienáveis. como é óbvio, mas tens esses E direitos. os que eu acho que são Tens esses são direitos. diferentes dos que tu achas que são. Tens esses Para direitos nós, o que é um naturais direito e natural e inalienáveis. inalienável é diferente para mim e para Mas ti. tens esses direitos exatamente porque tens uma comunidade que os protege. Não. Tenho direitos que nascem comigo, mesmo Então que eu não tenta- nascesse numa sociedade, nascesse numa selva. Então, mas tenta lá defender esses direitos. Não, isso é impossível, não é? Jorge, O direito é ao nascimento, impossível. o direito à A morte, o direito contratualização da troca de liberdade direito... em prol de alguma segurança são? de certos direitos. Não há possibilidade de nós vivermos sem ser em comunidade. É por isso que nós Certo, nos vivemos ok. em comunidades. Ok. E as comunidades Estamos de acordo. exigem... Mas por absurdo tens direitos que mesmo que não exigem, estivesse numa comunidade dos claro, como é óbvio. Mas o que eu não tenho é o direito de receber 10 milhões de euros enquanto outra pessoa ao meu lado recebe o salário mínimo. Por uma Eduardo. razão simples. Mesmo do ponto de vista económico, racionalmente, isso não é economicamente viável. Esse é o problema que nós temos hoje em dia. Quando não for, as empresas então fecham, se estiverem a praticar. É isso que está a acontecer. Eduardo, é O precisamente empresário com esse... que morra com o veneno que Eu peço desculpa, Mas mas é precisamente mas com quando este nós temos raciocínio 1% que da nós temos que população mundial, fechar com mais o de programa 50% de da hoje. riqueza, Aí estamos de acordo. Então, Jorge, Os desafios políticos pronto. de hoje fica por aqui, com uma discussão bastante acesa sobre as desigualdades salariais em Portugal, também entre os sexos. Voltamos na próxima semana para debater o estado da política atual, na perspectiva, obviamente, das juventudes partidárias. Até lá, tenham uma ótima semana.